Estamos de regresso, noite de entrevista na SIC Notícias. Daqui a pouco Luís Filipe Vieira vai estar em estúdio para ser entrevistado. Candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, anterior presidente, antes de Rui Costa, tem deixado várias críticas ao atual presidente do Sport Lisboa e Benfica e também já lançou algumas farpas a outras candidaturas, nomeadamente à de João Noronha Lopes e à de João Diogo Manteigas. Provavelmente estes serão alguns dos temas em discussão mais logo com o Paulo Garcia. Antes disso, vamos tentar imaginar aqui um pouco do que pode ser esta entrevista, mas sobretudo que pontos é que são importantes esclarecer. E, Joaquim, começo por si. E é exatamente essa a pergunta. O que é importante Luís Filipe Vieira esclarecer nesta entrevista? Quais são os pontos fundamentais que Luís Filipe Vieira não deve deixar em branco nesta entrevista? Creio que há aspectos de natureza desportiva e natureza financeira, do meu ponto de vista. Por outro lado, Luís Filipe Vieira tem que esclarecer, ou dentro daquilo que lhe for possível, as circunstâncias que o levaram a ter que renunciar ao mandato, razões de natureza jurídica, se quisermos dizer desta forma, e, por outro lado, elucidar a comunidade do Benfica em que ponto estão esses processos. Enfim, um deles com uma próxima etapa logo poucos dias depois das eleições. Por outro lado, importa também reter que Luís Filipe Vieira tem sido, ao longo desta campanha, o mais ofensivo, chamemos assim, o mais atacante dos candidatos, claramente, por razões que têm a ver com a sua própria natureza, mas têm a ver também com a circunstância de ter sido, enfim, de alguma maneira, o último a candidatar-se, porque ele foi retardando o anúncio da candidatura em função de angariar um financiamento com o qual poderia abalançar-se para aquilo que se propõe fazer no Benfica. Por outro lado, creio que há também, em relação a Luís Filipe Vieira, a expectativa de ver até que ponto ele consegue perceber, sendo o presidente do Benfica mais tempo no cargo, a partir de que momento é que poderia e deveria ter saído. E Joaquim, nós já voltamos à conversa, estamos a acompanhar agora mesmo, Cristiana, a chegada de Luís Filipe Vieira. Isso mesmo, acaba de entrar no edifício Empresa e, portanto, vou aproximar-me de Luís Filipe Vieira para lhe fazer logo aqui uma pergunta à chegada. Boa noite, Luís Filipe Vieira. Faltam 16 dias para as eleições. Pergunto-lhe se é um homem confiante nesta altura. Sim, sempre fui confiante na minha vida, sempre. Mesmo com as sondagens que não são propriamente favoráveis para si, não o desmotiva? Não, aquilo não são sondagens. Hoje não há ninguém que faça sondagens, repare. Se for perguntar aos sportinguistas ou portistas quem é que não querem lá no Benfica, eles respondem logo que é o Vieira. Porquê? Não sei porquê, pergunto-lhes. E por falar em sportinguistas e em portistas, como é que vê o ambiente crispado que se vive? É para ali. No futebol português, atualmente, muita tensão, trocas de acusações, queixas. Olha, eu vi aqui um senhor dar uma entrevista que falava precisamente do tempo de Pinto da Costa e de Vieira tinha acabado. E, curiosamente, que eu me recordo, assim, pessoalmente, deixa eu parar aqui para me lembrar um bocadinho, nunca vi o Presidente da República a fazer alguma declaração para acalmar o futebol. Nunca vi, dentro de uma festa da Federação Portuguesa de Futebol, o que é que foi dito pelos presidentes de todos os clubes. Há qualquer coisa que está mal. Isso quer dizer que o ambiente agora é pior do que na sua altura? É pior e se calhar ficaram surpreendidos com a divulgação que eu fiz do manto verde da Federação, não é? Se calhar foi por causa disso, ficaram revoltados e ainda não tinham visto, se calhar, não é? Mas já apareceram negações sobre esse manto verde. Negações como? O próprio Frederico Varanda já falou sobre isso, mas isso também é um tema que vai desenvolver com o Paulo Garcia daqui a nada. Não dele. Não. Aqueles 5 lugares que ele tem garantidos valem por todos os outros. Muito bem, muito obrigada, Luís Filipe Vieira. E agora, daqui a nada, também certamente um tema este que vai ser desenvolvido na entrevista dada a Paulo Garcia por Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica. Foi durante 18 anos o presidente, saiu em 2021 por casos judiciais. Vai agora juntar-se também ao estúdio da SIC numa entrevista que não pode perder daqui a nada, conduzida pelo Paulo Garcia.
Foram as primeiras palavras de Luís Filipe Vieira e Joaquim, passo-lhe a bola de novo. Estava a dizer que Luís Filipe Vieira tem sido mais ofensivo, ou que está mais na ofensiva, e confirma-se. Claramente, e era expectável que fosse assim. Por outro lado, creio que o Paulo não lhe deixará de lhe colocar a questão de que se 17 anos, 8 meses e 15 dias não foi um tempo excessivo para ser presidente do Benfica. David, o Luís Filipe Vieira, ainda em termos de projeto que tem para o Benfica, ainda não apresentou nenhuma ideia fresca, nada que chamasse a atenção, pelo menos para a discussão que nós estamos a ter agora. Tem sido mais centrado no desmantelamento da candidatura de Rui Costa e também de João Noronha Lopes e de João Diogo Manteigas, que parece que são os alvos principais identificados por Luís Filipe Vieira. É assim? Nem precisa de avançar ideias, porque nós temos bem presentes na memória o trabalho que ele fez no Benfica, a forma como projetou o Benfica para o século XXI, claramente. Se há um mérito de Luís Filipe Vieira, é o mérito da construção desta estrutura que ainda agora José Mourinho elogiou. Quando diz que ouvíamos falar da organização e da estrutura do Benfica, mas uma coisa é chegar aqui e verificar como essa organização e essa estrutura realiza qualquer treinador. Isso é mérito de Luís Filipe Vieira, que não apenas modernizou o estádio, como criou aquela estrutura do Seixal. E podemos imaginar o que seria o Benfica, a caminhada do Benfica, se não tivesse acontecido, digamos, esta demissão de Luís Filipe Vieira. Não há limitação de mandatos, portanto, aquilo que se pode dizer, se não esteve tempo a mais na liderança do Benfica, bom, Pinto da Costa esteve toda a sua vida na liderança do Futebol Clube do Porto e, portanto, não há aqui limitação de mandatos, embora eu acho que deva haver limitação de mandatos, se calhar em forma diferente daquelas que existem politicamente, porque um clube desportivo não é propriamente um país, mas podemos imaginar o que Luís Filipe Vieira fará se for de novo chamado à presidência do Benfica, dará sequência à obra que realizou, e podemos imaginar que terá ideias para desenvolver muito essa obra. Há aqui uma questão, e é a questão que mais me interessa, duas questões. Uma tem a ver com os processos judiciais que marcaram Luís Filipe Vieira profundamente e marcaram o Benfica profundamente. Ele diz que é inocente e que não será condenado e que não terá nenhum problema jurídico. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que, algures no percurso, com ele como presidente, haja, digamos, uma decisão judicial que o atira de novo abaixo. E o que é que ele fará? Não é melhor, digamos, esperar pelo desenvolvimento desses processos? O outro lado, outro aspecto, tem a ver com as severíssimas acusações que ele fez ao presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sem resposta de Pedro Proença. E Pedro Proença volta a estar, digamos, no olho do furacão, quando se diz que está a tentar de novo passar entre os pingos da chuva, depois desta guerra civil a três vozes a que estamos a assistir e que já não há pachorra para elas, mas a verdade é que Porto, Benfica e Sporting estão às turras e de tal maneira que a Federação deveria ter já tido algum tipo de intervenção, mas não é do perfil de Pedro Proença, que vai exatamente tentando passar entre os pingos de chuva para ver se não se lhe nota a presença. Francisco, Luís Filipe Vieira como que está a tentar constantemente abrir um livro para tentar mostrar o que realmente se passa nos bastidores do futebol português, dando a ideia que no futebol português só se ganha nos bastidores, o que vemos no relevado é meramente teatral. São acusações graves que devem ser exploradas hoje? São acusações graves que devem ser exploradas, evidentemente. Ainda para mais, as acusações que ele faz à Federação Portuguesa de Futebol, a Pedro Proença e a Frederico Varandas, insinuam uma espécie de pensamento que também ele é perigoso, que é Luís Filipe Vieira, ao declarar esta guerra e ao dizer que há um lençol verde na Federação e que o Sporting tem tudo controlado, sugere que no tempo dele o lençol não era verde, antes encarnado, e era... Naquela altura isso não acontecia, ou seja, naquela altura o Benfica... que era encarnado e outras vezes azul, porque ele disse que tanto ele como Pinto da Costa acabavam por decidir um pouco o que era o futebol português. Ele, ao dizer que hoje em dia o Sporting controla a arbitragem e que ele precisa de ser presidente do Benfica para, entre aspas, novamente ser ele a controlar, está automaticamente a cair na sua própria ratoeira. Isso precisa de ser clarificado, como é evidente, porque são declarações graves, são, acima de tudo, insinuações graves. Ele não diz diretamente isso, mas de forma indireta, ao elogiar, entre aspas, Frederico Varandas, está a dizer que no tempo dele era ele que fazia isso. E isso, obviamente, que precisa de ser explorado. Além disso, há uma questão que me parece fundamental. É que Luís Filipe Vieira hoje vai ter que justificar, tendo em conta que ainda não o fez, aos benfiquistas
que não há problema nenhum em ter um presidente, no caso de ele ser eleito, a ser julgado enquanto é presidente, enquanto exerce, acabando de ser eleito a sua presidência. E isso ainda não houve, enfim, sempre que é perguntado, Vieira chuta para canto, dizendo que é inocente, etc. Mas para a instituição Benfica... Consideras, como o David estava a dizer, consideras que se calhar Luís Filipe Vieira devia esperar o encerramento de todos esses processos e ser, de facto, ilibado como ele acredita? Mas isso também levaria toda a vida, como nós sabemos, não é? Mas devia, mas não fez. Devia, mas não fez. E mesmo que acredite que é inocente, ele não partiria para estas eleições se não acreditasse que era inocente, mesmo assim, há uma imagem que lesa o Benfica diretamente, que é no caso de Luís Filipe Vieira ser eleito, vai haver um presidente acabado de ser eleito a ser julgado em praça pública a propósito da Operação Lex. Isso para o Benfica é perigoso, é muito negativo, afeta diretamente a imagem, e alguém que se desafia a si próprio a ser presidente deveria pensar se isso não é uma consequência, se a sua candidatura não está diretamente a afetar a imagem do Benfica. E eu acho que está, como é evidente. É uma candidatura que não deixa de ser incontornável e de ter força, porque Joaquim é o ex-presidente, o Joaquim fez essa referência ainda há pouco. Discute-se demasiado o passado quando é com Luís Filipe Vieira, em vez de se discutir o futuro do Benfica? Mas é inevitável, porque... E pergunto já agora se a obra feita é o suficiente para lançar uma nova candidatura. Claro, olhando para a prestação de Luís Filipe Vieira enquanto presidente do Benfica, ele fez aquilo que nenhum outro presidente conseguiu. Nem mesmo os presidentes mais históricos, se quisermos, do Benfica, mesmo enfim, a construção do estádio, o antigo estádio, sim, não teve a dimensão, não teve a projeção, não teve o arranjo estrutural que teve aquilo que o Luís Filipe Vieira fez sobretudo na primeira metade. Digamos que quando o Luís Filipe Vieira chega, quem conhece a história, o Luís Filipe Vieira chega ao Benfica em 2003, sim, num momento difícil. Depois de Manuel Vilarinho. Depois de Vilarinho. E na primeira metade, se quisermos, dos tais 17 anos, ele foi o estádio, foi o centro de treinos, foi o museu, foi, não sei se me falha, enfim, os três grandes pilares estruturais do Benfica, ele construiu-os. É certo que nessa primeira metade ele não conseguiu tantos títulos quanto provavelmente desejaria. 2005 contra a Patoni e 2010 com Jorge Jesus. Dirão os benfiquistas, foi pouco. Mas depois, na segunda metade, se quisermos, encontrou uma pedalada, sendo capaz de arrumar, ou tendo arrumado o problema estrutural do Benfica, o estádio, o centro de treinos, o museu, tudo isso. Depois o Benfica, qual foi, do meu ponto de vista, o erro quase histórico de Luís Filipe Vieira? Quando o Benfica teve a possibilidade, depois de ter sido tetra, investindo um nadinha a mais, fazer aquilo que nunca tinha conseguido, que seria o Penta. Numa altura em que o Futebol Clube do Porto estava com os pneumáticos em baixo, o Luís Filipe Vieira ter-se-á convencido que, enfim, bastaria competir para ganhar. Esse foi, do meu ponto de vista, o erro histórico de Luís Filipe Vieira. Depois, é evidente que as coisas não correram bem e eu, do meu ponto de vista, não sei se estou de acordo, se não com o David, eu acho que 17 anos no comando de uma equipa criam, por um lado, erosão e, por outro lado, há como que uma confusão entre a propriedade do próprio clube ser propriedade do próprio presidente. Isto creio que não é bom, nunca é bom, nem na política, nem fora da política. O David falava, Pinto da Costa, que teve 42 anos, o tempo era outro e é um clube também diferente. O Benfica tem uma cultura diferente, sempre teve. E se olharmos para o tempo de Luís Filipe Vieira, quem se lhe seguiu foi um presidente muito antigo, no princípio de, creio que 1900 e qualquer coisa, um presidente, Bento Mantua, e depois o presidente que esteve mais tempo foi um presidente histórico no Benfica, Borges Coutinho. Depois deles... Cujo neto está a concorrer. Está a concorrer, não sei se está a concorrer para estas eleições, está a concorrer para umas futuras eleições. É a perspectiva que me parece. Agora, creio que o Luís Filipe Vieira tem
tem aspectos que são relevantes, ao ponto de se ter podido dizer que durante muito tempo foi o melhor presidente da história do Benfica. Creio que depois não soube encontrar o timing para dizer está na hora, eu vou sair agora. Mas voltando à conversa do manto verde, que me parece que é um dos temas fraturantes desta entrevista, David, quando o Luís Filipe Vieira faz aquelas afirmações que o Francisco referiu há pouco, e pegando neste histórico que o Joaquim Rita acabou de relembrar, não dá a entender que o Benfica teve esse lastro no futebol porque conseguia controlar, seja lá o que isso for, as outras instituições que rodeiam o futebol português? Bom, eu, para chegar a essa conclusão, terei de afirmar uma opinião negativíssima das estruturas, dos presidentes de federação, dos presidentes de liga, dos árbitros. Isso eu não faço. Porque sem haver provas claras de que há condicionamento de facto dessas estruturas, não se pode acusar de existirem essas situações. De modo que mesmo agora, com esta gritaria que envolve Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, coloca-se a arbitragem e os poderes do futebol pelas ruas da amargura. Quer dizer, o futebol está a ser dirigido, de acordo com a gritaria que estamos a assistir, está a ser dirigido por bandidos. Seja bandidos à frente da Federação, seja bandidos à frente da Liga, sejam bandidos a dirigir jogos de futebol, sejam bandidos no VAR, porque senão não se compreende esta gritaria. Todos desconfiam de todos. E para todos desconfiar de todos é porque, de facto, se sente que metem a mão no bolso e tiram alguma coisa de lá. Mas isso sente-se porque há eleições do Benfica e isso está a arrastar o futebol português? É essa a dimensão das coisas? Ou não, estão desligadas as coisas? Pode admitir-se que o Benfica vive emocionalmente a questão das eleições e que, portanto, seja muito vocal nesse aspecto. Não há nenhuma razão para que isso aconteça com o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Até por esta razão. Frederico Varandas chega ao futebol com uma nota de mudança, dizendo que quer mudar o paradigma do futebol e está a entrar na mesma barraria dos outros. O presidente do Futebol Clube do Porto, Vilas Boas, chega com uma imagem de jovem e até um jovem executivo que trabalhou e se preparou para dirigir um clube de futebol e entra na mesma barraria e, portanto, o que nós estamos a ver perante nós são 3 rostos jovens de 3 pessoas muito velhas. E sendo pessoas muito velhas, não interessam rigorosamente nada ao futebol português. Assim, eu acho que são 3 pessoas que acabam por ser filhos da cultura anterior. E a cultura anterior, de facto, era a cultura de domínio de Pinto da Costa, de domínio de Luís Filipe Vieira. E mesmo que sejam... Assim, eu não consigo, mesmo assim, fazer uma comparação. Seria extremamente injusto para Rui Costa, André Vilas Boas e Frederico Varandas compará-los aos seus antecessores. Seria tremendamente injusto, porque acho que os seus antecessores, é verdade, têm obra feita, mas o estado podre em que o futebol português se encontra algumas vezes deve-se essencialmente aos seus antecessores. Mas mesmo assim, como disse, não deixam de ser filhos dessa cultura. E, portanto, é uma cultura que acha que para ganhar tem que ser beneficiada na arbitragem, para ganhar tem que ter alguns bastidores controlados, etc. Mesmo que sejam pessoas, pelo menos do ponto de vista judicial, pelo menos para já, imaculadas, o que não se pode dizer dos seus antecessores. David. Só queria dizer que não são filhos de outra cultura. São filhos das redes sociais. Essa é que é a novidade. Te influencia muito esta geração? Naturalmente, porque as legiões hoje, antigamente, sem as redes sociais, as legiões colocavam-se no estádio. Sim. Agora as legiões estão nas redes sociais. E, portanto, quanto mais se berrar, mais as redes sociais se colocam atrás de nós ou não. Portanto, as legiões que hoje os presidentes jovens velhos tentam captar são das redes sociais, o que assim mesmo é uma coisa jovem, é uma coisa nova. A entrevista está quase a começar, temos mais ou menos 2 minutos e meio. Francisco, eu queria aproveitar para te perguntar sobre uma declaração de Luís Filipe Vieira, ainda há pouco já aqui nas instalações da SIC, que disse que se fosse perguntar aos sportinguistas e aos portistas quem é que não queriam como presidente do Benfica, rapidamente responderiam Luís Filipe Vieira. Consegues entender porquê? Consigo, eu acho que é o grande argumento de Vieira. Porque o grande argumento de Vieira é o seu passado ganhador. Não só a obra que deixou, que já foi aqui elencada tanto pelo David como pelo Joaquim, mas o seu passado ganhador. Ainda por cima, ganhador, e atenção, agora vou usar alegações dos adversários de Luís Filipe Vieira, mas ganhador numa altura em que controlava os bastidores. É isto que os seus adversários dizem, é isto que os sportinguistas têm medo, é disto que os portistas têm medo. Portanto, ver uma pessoa têm medo porque muito também experiente... consideram que é possível que o futebol esteja a controlar nos bastidores e não no relevado? Lá está, porque nós somos filhos dessa cultura, Gonçalo, e portanto ainda acreditamos nisso. E ao ver um ex-presidente que se volta a candidatar, que é uma espécie de fundador dessa cultura, percebo que mete algum medo.
Mas a mim mete medo, não é por ser benfiquista, sportinguista, portista, mafrense, o que for. Mete medo como adepto e pessoa que se apaixonou por este desporto e não o quer ver com nódoas negras. Um futebol português que, Joaquim, com um minuto, está obviamente à espera destas eleições no Benfica. Está. E o que é intrigante, o que é quase diria dramático no futebol português é que todas as acusações feitas por Luís Filipe Vieira não tiveram resposta. Porquê? Não faço ideia. Mas deviam ter? Deviam ter tido. De duas uma, ou as verdades de Luís Filipe Vieira são imaculadas, sendo acusações, ou por outro lado, se não são imaculadas, deveriam ter tido uma resposta de quem foi atingido. E a verdade é que essa resposta não aconteceu. Estamos nesta antevisão à entrevista de Luís Filipe Vieira, que vai começar daqui a instantes com o Paulo Garcia. Recordo que depois desta entrevista ao candidato e ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica, nós vamos estar aqui para fazer depois o rescaldo e escalpelizar as respostas que serão dadas por Luís Filipe Vieira, que está nos estúdios da SIC preparado para esta entrevista. As eleições do Benfica, recordo, são no dia 25 de outubro. Existe a possibilidade de haver uma segunda volta. Dentro de instantes com o Paulo Garcia. Entrevista com Luís Filipe Vieira. Com ele vamos traçar aqui um pouco do plano da sua candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Luís Filipe Vieira, bem-vindo à SIC. Boa noite. Deixe-me começar por uma declaração sua, feita há um ano, sensivelmente, numa entrevista que fez, em que lhe perguntava na altura se o Luís podia ser candidato ou não à presidência do Benfica, e a sua resposta foi que em princípio não, nunca se diz nunca ao Benfica, mas que em princípio não, porque estava a chegar à altura da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, e com lágrimas nos olhos deixou claro que só uma situação completamente fora daquilo que seria suposto ser é que aparecia às eleições do Benfica. O que é que aconteceu a partir daí? Não aconteceu uma coisa muito simples. Não é mais nada que isso. Aliás, sou candidato do Benfica há 3 meses e meio. Eu nunca pensava em candidato. 3 meses e meio, 4 meses no máximo. Eu nunca pensava candidatar a presidente do Benfica. Já disse isso diversas vezes e as pessoas que me acompanham, as pessoas que me conhecem, sabem perfeitamente, nem estava nos meus planos isso. Face à degradação que ia existendo dentro do Benfica, face à situação de liderança também que não existia dentro do Benfica, ou não existe dentro do Benfica, eu entendi que devia de intervir e devia de falar. Se depois candidatasse ou não, logo se via. Então falei e depois entendi que também devia me candidatar numa fase das. Acho que nesta fase sou bastante importante para o Benfica. Porque é que se acha importante quando, em cima, tem um conjunto de processos que lhe podem complicar a vida, até enquanto Presidente do Benfica? Não, estou muito à altura? O que é que é a altura? Vou dizer, ouça, os processos para mim é uma coisa que não conta, garanto eu. Desculpe. Eu sei que estou inocente. E vocês vão um dia compreender aquilo que eu lhes quero, que eu lhe digo. Estou inocente. Mas não isso está em causa. Não por isso. O Luís pode ser inocente desses processos todos, Luís Filipe Vieira. O que eu lhe pergunto é em termos das eleições do Benfica, já vamos a mais áreas do seu legado. Tem muitos anos de Benfica, não apareceu agora, mas a verdade é que não tem a garantia de ser inocente. Mas mais do que isso, não há uma questão moral e ética que lhe obrigaria a pensar 2 vezes antes de aparecer às eleições agora? Não, se eu não sentisse aquilo que entendo que sou inocente, eu não estaria aqui. E mais, eu neste momento sou um cidadão como outro qualquer que se pode candidatar a presidente do Benfica. Não tenho dúvidas nenhuma. Até os dois. Estou à vontade nisso. Não, é claro. Mas não é isso que está em causa, não é? Bem. O Luís continua a defender essa ideia, mas não é isso que está em causa. Não é a sua legitimidade. Paulo. É a legitimidade moral. Se me Moral, se calhar, coisas que não deviam ter sucedido na vida. Só por ser ter presidente do Benfica é que sucedeu. Compreende? Por isso, vamos aguardar. De certeza que vai haver julgamentos. A justiça vai funcionar. Eu estou muito descansado. Quando me chamarem eu apareço. Nunca adiei nada. Olha, descansado. Eu tive 4 anos, ninguém me perguntou nada. Por isso há de chegar agora a um julgamento, começou a haver um julgamento, fiz salvo do Saco Azul, fui ouvido e dispensaram-me logo do resto do julgamento. Qual é a imagem que tem dos benfiquistas? O que é que pensa? Se eu lhe pedir que de repente me caracterize os benfiquistas, que pensamento tem em relação a eles? Em relação a eles, se você andar comigo na rua, vai-se a perceber o que é que eles pensam de mim e da maneira como é que se aproxima de mim, o que é que me dizem. Tenho algo que a mim me satisfaz. Nunca nenhum benfiquista na rua verbalmente me agrediu. Nunca. Mas isso há o respeito também pelo seu, provavelmente pelo seu... Não há respeito. Se eu fosse um bandido qualquer ou se lesasse o Benfica, as pessoas tinham... Aliás, até a justiça já tinha funcionado de outra maneira, não acho?
A Assembleia Geral do Benfica foi apenas uma questão localizada ou o Luís Filipe Vieira consegue, a partir daí, pensar o que pode o horizonte do Benfica pensar a seu respeito? Não, Uma coisa a diferente. Assembleia Geral do Benfica é um grupo organizado que neste momento está nas duas candidaturas, do Noronha Lopes e do Manteigas. São organizados, é do Benfica servir e é dali que passa. São radicais puríssimos. Mas o Benfica nunca se vai transformar numa cooperativa. Penso eu, de certeza absoluta que não é uma cooperativa que se vai formar. Há benfiquistas que neste momento começam-se a perceber do que é que se está a passar dentro desta casa e de certeza nas próximas assembleias vai ter muito mais afluência, de certeza. Eu tenho acompanhado a sua campanha e fico com a ideia, provavelmente errada, gostava de saber a sua opinião, que há uma certa angústia na sua campanha. Isto é, não noto a alma, que é muito característica até do Benfica, a alma benfiquista. Vejo sempre o ar carregado, sempre apontado, com baterias apontadas para os seus alvos principais. Já lá vamos. Não é alvos principais, eu tenho que dizer aquilo que sinto. Eu não sou hipócrita. Eu não andei no futebol, se calhar muitas das coisas. Sabe que no futebol muitas vezes diziam para mim: Luís, tens de proteger, tens de cuidar, Luís, tens de proteger. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu entendo que é verdade, eu tenho que falar. Eu estava lá para defender o Benfica. E é isso que eu farei sempre toda a minha vida. Luís Filipe Vieira, deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Tem uma característica muito própria enquanto foi presidente do Benfica. Cada um traz as suas características. Mas sim, a ideia que o Luís passa neste seu regresso é a ideia de um pai, se me permite. Um feudo. Eu vou voltar ao meu feudo, uma propriedade que está a ser mal gerida e que precisa que o pai volte. Que o pai, em sentido figurado... Não vejo isso assim. Eu não vejo assim. Porque a ideia é que é eu. O Luís fala em si. Não. E depois lá vai falando do Benfica, mas é eu. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, é eu. Mas há alturas na vida temos de dizer quem fez. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Se não fosse eu e o Mário Dias, muita coisa não existia no Benfica. Se calhar nem sabíamos onde é que estaríamos hoje. Primeiro foi o Manuel Bellerin que ganhou as eleições, é verdade. Foi ele que ganhou, foi ele que teve a coragem de me chamar. Mas posso-lhe garantir, eu e o Mário Dias fomos pedras decisivas do Benfica no futuro. Hoje, se existe o que existe, passou muito por nós. E depois passou por uma estrutura, quando eu me tornei presidente, por uma estrutura profissional liderada por Domingos Soares de Oliveira. Isso é que não tenho ilusões nenhumas. Não vale a pena nós andarmos aqui a branquear coisas. É aquilo que eu detesto no futebol. Você já me conhece há muitos anos. Eu não venho para aqui, eu vou-lhe dizer o que sinto, eu não venho trabalhar com ninguém. Eu venho dizer o que sinto. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Por isso, aquilo posso dizer, se calhar, a maior bazarucada que pode existir. Mas é o meu sentimento. E isso ninguém vai mudar na minha vida. Quem é que precisa, nesta altura, mais desta aproximação, Luís Filipe Vieira? É o Benfica que precisa da sua aproximação ou é o Luís Filipe Vieira que precisa da aproximação ao Benfica? Eu vou-lhe dizer só isto. Mas digo-lhe isto com sentimento. Se, porventura, não for eu a ganhar as eleições, daqui a 2 anos falamos todos. Daqui a 2 anos, os benfiquistas, ouçam bem, daqui a 2 anos falamos. Mas nessa altura é tarde. Tem que arranjar outro. Nunca se apresentará numa próxima eleição. Não, nem pensar nisso. Apesar de estar nessa... Então, já tem 76 anos, depois tem com 78, para amor de Deus. Porque este tempo que põe, eu não acredito, põe este tempo como timing, digamos, está a falar nas próximas eleições, ou está a falar de eleições antecipadas, bem estou a perceber. Não, estou-lhe a dizer, nos próximos 2 anos, os benfiquistas de certeza vão recordar o que eu estou a dizer. Para si é importante, Luís, quando começarem... Paulo, vamos ser claros. Diga. Não vale a pena nós andarmos aqui com vírgulas e vírgulas. Daqui a 2 anos, esse é o que eu estou-lhe a dizer, daqui a 2 anos estaremos cá para analisar. E vocês vão se recordar, o que é que este homem disse? Vou-lhe dar só um exemplo. O Benfica, neste momento, curto prazo, tem 100 milhões de euros para pagar. É só isto. Tem esse valor para pagar. Dá-lhe jeito, deixe-me fazer a analogia entre... Assim você não me deixa falar do Benfica. Não deixa não. Eu venho cá dizer o que quero fazer. Não, e vai dizer. Não dá. Vamos dar essa oportunidade. A grande questão que eu lhe pergunto é toda a gente que olha para a sua candidatura aponta para uma área que me parece também, por um lado, compreensível dentro de um contexto da sua candidatura. Primeiro, o legado que tem. Segundo, a necessidade, quando chegar a julgamento, ter o chapéu de chuva Benfica. Olha, se calhar ainda vai ser pior, se calhar ter um chapéu de chuva. Eu não preciso de chapéu de chuva do Benfica. Eu só preciso que a justiça fale a verdade. A justiça. Ouça, se eu precisasse de um chapéu de chuva, não tinha sido do Benfica. Esqueça-se disso. Quem saiu do Benfica fui eu. Não fui obrigado a sair. Eu só saí do Benfica e pedi admissão para o Benfica fazer um empréstimo ao Já lá vamos, porque essa parte eu gostava que esclarecesse também. É verdade. Não, está esclarecida. Eu demiti-me do Benfica, a pedido do Domingos, fez-me um telefonema, estava em curso de empréstimo obrigacionista, ele não podia se realizar se eu não metisse. Eu disse, não tens problema nenhum, eu demito.
Eu já lá vou, porque há situações relacionadas com isso que eu gostava que o Luís Filipe esclarecesse aqui nesta entrevista, que é importante. Mas queria era tentar perceber... Mas você já viu que as pessoas estão lá em casa, queremos falar do futuro do Benfica, você só está a falar do passado. Não, não se orgulha do passado. O orgulho do meu passado, Então, mas ouça, então mas é a estamos sempre a pergunta bater certa. no mesmo. Não é o mesmo. Mas o orgulho do meu passado, Sim. repare. Qual é a parte que não se orgulha, já agora? A parte enquanto presidente do Benfica? Olha, A parte que tinha dispensado. Que eu tinha dispensado, não lhe vou dizer, erros que eu cometi, não lhe vou dizer quais foram, mas cometi alguns erros. faço-lhe perguntas, Mas orgulho o Luís muito, não mas responde. orgulho, não vale a pena estar a falar. Orgulho bastante daquilo que eu fiz. Eu e meus colegas orgulhamos bastante certeza. E então o Mário está lá de cima também bastante orgulho terá. Pá, porque se nunca pensou, num curto espaço de tempo, como é que se superou um clube daqueles, que estava completamente falido. Aquilo era um caso até de estudo, veja bem. Devia ser um caso de estudo, como é que recuperámos aquele clube. É curioso que ouviu hoje falar pela primeira vez de alguns dos seus companheiros de batalha Deve estar enganado. nesse período. Qualquer daqueles que o acompanharam nessa altura estão um pouco afastados de si agora, por alguma razão. Bibi está afastado, Zé Guilherme... Quem? Bibi está afastado. Bibi está afastado? Não, afastado enquanto candidatura. Não o apoia. Candidatura não me apoia. Apoia. Então Quem é não que o apoia. apoia daquele lote? Manuel Vilarinho, José Pergunta ao Guilherme... Manuel Vilarinho. Não o apoia assim. Mas porquê é que ele não apoia? Pergunte-lhes. Não, porque apoia Mas outro candidato. Porquê? A ele, porque é que ele apoia outro candidato? Sim, porquê? Provavelmente não confia no seu trabalho. Não confio no meu trabalho, então se eu não viesse no Benfica, certeza que ele não acabava o mandato, garanto-lhe eu. Mas porquê é que não falou tanto deles durante este Disse-me tempo a mim, ele a mim, disse-me a mim, há tanto tempo, que eu só há 3 meses, 4 meses, de resto não tenho nada a falar. O Vilarinho chamou-me a mim, a casa, já nas últimas eleições, que não me apoiava, porque era muito amigo do pai do João Noronha. Questões de ordem familiar. Pronto. Luís, temos muito para conversar na SIC Notícias, mas para já, Clara, despedimos-nos do Jornal da Noite da SIC, mas sem pausa. A entrevista a Luís Filipe Vieira continua na SIC Notícias. Vamos lá, mas é que vamos começar a falar Deixe-me ainda antes de avançarmos para o resto daquilo que tenho para lhe perguntar, deixe-me botar o seguinte, Luís. Eu estou-lhe a fazer as perguntas e percebo o seu embaraço e o seu incómodo quando as perguntas vão para questões que envolvem processos judiciais. Esses são incontornáveis. O Luís vai chegar a esses processos. Um presidente do Benfica vai bem para processos poucos dias depois de ser eleito presidente. Estou a pô-lo agora na condição de presidente do Benfica. Eu vou-lhe dizer. Acha que fica bem o presidente do Ponha-me Benfica? como cidadão primeiro, que eu nunca me pus em pingas dos pés por ser... Ao sócio do Benfica, isso tem a legitimidade. Ouça, Sim. eu estou-lhe a dizer, as pessoas só poderão compreender aquilo que eu estou. Não posso dizer mais nada do que isto. Analisem, os julgamentos vão começar e depois vão ver qual é o resultado no fim. E depois vai-se rir. Deixa-me avançar para as eleições propriamente... Senão parece que não acreditam na justiça. Propriamente... Não. Então, se acredita, deixa funcionar temos de a justiça. acreditar. Eu não sei se o Luís, ao ir agora para a Justiça, se não é coincidência a mais avançar para presidente do Benfica. Não, É a pergunta que eu lhe faço. A justiça não tem timing. Por isso eu lhe perguntei se o Luís achava que era uma espécie de pai. Nós parece que andamos Sim. aqui numa bola redonda. Epá, eu não vou falar mais de justiça. Vou-lhe só dizer, a justiça não tem dia, nem hora, nem tempo. É quando quiser marca, eu estou sempre presente. Pronto. Acabámos de justiça. E tinha tempo para as duas coisas? Tinha tempo para ser presidente do Benfica, resolver os problemas que o Luís diz que o Benfica tem e ao mesmo tempo ir a correr para os julgamentos que estão marcados? Até ainda vou ter tempo para treinar, veja bem. Tenho tempo para isso tudo e ser-me rodeado das pessoas competentes para estar comigo. Tem conhecimento de algumas irregularidades dentro deste cenário das eleições do Benfica? Até agora? Eu saiba, não. Nem estou preocupado com isso. Não lhe chegou nada aos ouvidos em relação me chegou, a nada? Não me chegou, não. O não haver voto eletrónico, para si, é um contratempo ou não? Acho que, e eu estou à vontade para dizer isso, que quando foi a campanha que fizemos sobre os 300 mil sócios, uma das coisas, promessas que fiz aos sócios do Benfica é que eles iam intervir sempre nas decisões do clube, ou seja, que passaríamos a ter voto eletrónico e eles, em qualquer parte do mundo, iriam intervir também no Benfica. O Luís tem conhecimento de a eventualidade de Rui Costa ter alugado 180 quartos num hotel renomado de Lisboa para que as casas do Benfica possam estar em Lisboa no dia do voto? Se isso é verdade, é muito mau. Se é verdade, ok? Se é verdade. Mas tem conhecimento disso? Conhecimento não tenho. Não, eu não acredito, não tenho ouvido falar nisso. Já ouvi falar, mas não vou acreditar. E ouvi falar hoje, segundo o que eu percebo. Não, então está bem informado, já vi. Está bem informado. Não, foi uma informação que nos chegou, por isso é que eu Não, estou a confrontar com o isso. telefone está aqui no meu telefone, mas já tive outras informações que isto não é verdade. Que isso não é verdade. Sim. Portanto, não é verdade que Rui Costa tenha... Não é o Rui alugado- Costa. O nome que indicaram, não era o Rui Costa, era outra pessoa das casas de Benfica e ele garantiu-me que não tem nada disso se passou. O Luís também tem muita saída nas casas do Benfica.
O que é que tem a esse nível apalpado, permita-me a expressão, em relação às casas do Benfica? E já agora, porque é que o faz fora de Lisboa? O que é que tem contra os sócios do Benfica em Lisboa? Eu não tenho nada Não contra tem os feito campanha em Lisboa por uma razão? Já lhe disse, você andar comigo, vai compreender que não é nada disso que está a dizer, ou de quem lhe dizer. Olha, eu não ando com 10 carros atrás de mim para levar gente atrás de mim para encher as casas. Eu chego lá, está a casa cheia, eu não sou que vos empurro para qualquer Mas lado. sempre fora de Lisboa. Não, fora de Lisboa, porque é que tem que ser, olha, porque tem que ser, porque aqui perto de Lisboa vou. Mas não acha que é Lisboa? Agora, brevemente, vou Vila Franca. Vila Franca é Lisboa. Tá bem. Não acha que é em Lisboa que se vai resolver essas eleições? Ou para si dava jeito que o voto eletrónico permitisse chegar às casas do Benfica? São coisas diferentes. Não, eu acho é que fizeram, as casas do Benfica nunca ganharam eleições. Acho é que fizeram uma grande injustiça às casas do Benfica, face à contribuição que elas deram anos e anos e anos ao Sport do Benfica. São eles responsáveis de manter uma boa parte do benfiquismo nestas regiões todas. São eles que alimentam esse benfiquismo. E o que fizeram foi uma traição às casas do Benfica. Aliás, eu cheguei a chamar às casas do Benfica o braço armado. Mas hoje parece que as coisas são de outra maneira. Quando diz que ouviu falar, mas não quer acreditar, não está a afastar essa possibilidade da tal existência dos 180 quartos para que as casas do Benfica possam... não contou tudo, contou-me só metade. Vou dizer que os benfiquistas lá em casa não estão a apreciar nada do que estamos a fazer aqui. Acha? Não, acho de certeza. Deixa-me então continuar um pouco mais dentro desta área que eles supostamente não nos estará a agradar. A ausência de figuras históricas do Benfica no apoio à sua candidatura é porquê? Já ouvi dizer que pediu essas figuras para não apoiarem. Foi o que me venderam. Não, vou dizer. Foi o que me disseram. Firme mesmo. Não quero um jogador a apoiar-me, já disse a alguns, nem pensem nisso a apoiar-me, não quero. Não pedia nenhum notável do Benfica que eles introduzissem lá para os apoiar. Aliás, eu nunca fui muito bem visto por estes lados. Eu sou um homem do povo, sou um bairrista. Quais lados? Não estou a perceber agora. Os notáveis do Benfica, que alguns pensam que são notáveis, mas não são notáveis. Os notáveis são aqueles que trabalham dia a dia a sério para o Benfica. E as equipas de futebol e os treinadores. Agora, eu nunca vou pedir apoio a ninguém. Quem quiser me apoiar, apoia-me. Eu nunca telefonei, então aí pode falar, nunca telefonei a ninguém até agora, desde que eu voltei a candidatar-me, a dizer, pá, vai-me apoiar, vai votar em mim. Nunca telefonei a ninguém. Mas são duas coisas diferentes, Luís. Uma coisa é o Luís Filipe Vieira ter pedido a figuras históricas do Benfica não nesta fase não venham, não apareçam, não deem a cara, não me apoiem. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Luís querer que essas figuras o acompanhassem e não as ter. Não, ouça, não precisa disso. Ouça, o problema é do Benfica, não é meu. Ouça, vamos lá ver, estamos a inverter isto. Eu estou disponível para o Benfica e que a equipa que tenho e que as pessoas querem contratar é uma possibilidade para o Benfica. Se não aceitarem isso, os benfiquistas estão à vontade, eu continuo a ser benfiquista e estou descansado da minha vida como estava. Mas qual é a leitura que faz para algumas das grandes figuras do Benfica não o apoiarem, declaradamente? Não estarem consigo, independentemente de ter pedido ou não a eles para se comprometerem consigo. Eu acho até estranho que algumas pessoas estejam do outro lado, se não fosse o meu trabalho e o trabalho do Mário Dias e de mais uma outra pessoa, eles hoje eles tinham ficado pelo caminho. Hoje o Benfica não tinha estádio, não tinha nada. Era um mar deserto, pronto. Mas isso já está escapulizado, já está dito a tanta gente, já está toda a gente a saber. É pá, por favor, mude-me o tema, pá, senão não dá. Sente-se traído? Não, traído não me sinto nada. Mesmo que por figuras históricas migradas do Benfica? Sim, posso dizer, em relação ao Manuel Vilarinho, sinto-me profundamente desiludido. Porque, efetivamente, tenho a noção exata que fui eu que suportei-o como presidente do Benfica. Aliás, vou-lhe dizer então mais uma coisa. E há testemunhas disso. Duas vezes simulou ataques cardíacos para se ir embora. 2 vezes. E eu fui ter junto dele, fui eu que fui lá, uma última vez fui eu que fui ter com ele e disse, não, nem que vais às minhas costas, vais até ao final do mandato agora comigo. Por isso não, deve estar enganado. Se alguém, e há amigos dele que já lhe disseram, estão profundamente desiludidos com a atitude que ele tomou. Mas isso é um problema, isso é a maneira de Manuel Vilarinho, isso é o Manuel Vilarinho, não tem nada a ver com o Vilarinho nesse aspecto. Não acha que quem está agora a falar de passado é o Luís, não é? Curiosamente. Não, você está a perguntar. É verdade, sou eu que estou a insistir no passado, mas o seu passado tem coisas boas também. Eu penso que isso ninguém se esquece. À partida não acredito que nem o próprio Manuel Vilarinho. Não, é que você até agora não ficou uma situação do passado brilhante, está a ver? Não, outra não. Não, nada, zero. Não diga isso. Não, zero. Vou recordar algumas. O seu legado fala por si. Não. Não sei porque é que você está a puxá-las. É melhor eu não falar mais, senão ficamos por aqui. Mas porquê? Porque isso o incomoda, não é? Porque isso o incomoda, de certa forma. Não, incomoda-me a maneira como está-me a entrevistar. Sim. Eu venho falar para os benfiquistas, não permito que fale para os benfiquistas, você parece estar-me a interrogar sempre, tal. Mas o Luís não está a falar para mim, está a falar para os Não estou nada. Eu já falei para tanta gente dessas coisas. Deixa-me avançar. Então avança, em relação à Liga, o lençol verde, o tão famoso lençol verde, não tem qualquer dúvida que Frederico Varandas respondeu a si. Não respondeu a mais ninguém que não a si. Que lençol verde é este? Ajude-nos a perceber como é que, na sua ótica, o Sporting exerce a sua influência nesta altura.
Não, isso não me leve para aí. Vou-lhe dizer só uma coisa. Para já, o presidente Varandas não falou para mim. Foi porta-voz do Pedro Provença, o presidente da Federação. Foi o que ele fez. Frederico Varandas? Pois foi. Para falar dessa maneira, foi ele que foi o porta-voz do presidente. Ele não é ele que disse que nós temos 30 e tal pessoas na Federação. Assim. Não, Mas está assim. Não, digo, pode ficar com O todas. Luís é que falou muito em sportinguistas e benfiquistas e portistas. Porquê é que se fala tanto agora? Ninguém tinha notado ainda, pois não? Porquê? Diga. Então, não, pergunto eu assim, e você que está nesta atividade já devia ter descoberto o que é que se passava. Essa pergunta sua é pertinente até por uma razão muito simples. Porque quem não gosta de si pode, à partida, lhe apontar muitos defeitos. Mas há um que é impossível de apontar. O Luís Filipe Vieira, ao longo da sua carreira enquanto dirigente, privilegiou sempre a competência em relação ao clubismo. Não vale a pena relembrar-lhe que algumas das figuras que o rodearam do Benfica não eram do Benfica. Por isso, para mim, é estranho que o Luís Filipe Vieira apareça com um discurso pondo em causa as cores clubísticas. O mapeamento de Frederico Varandas surge depois do mapeamento feito por si. Por mim? Sim. Como? Aonde? Então não disse na Okay. entrevista. Não houve uma entrevista em que alertou para o sportinguismo da Federação Portuguesa de Futebol. Até havia um casal, uma parte matrimonial, segundo se percebeu, ligado ao Conselho de Justiça. Não é verdade, também quem lhe deu essa informação, pelos vistos, errou. Mas olha, eu acertei no manto verde, senão eles não davam este espaço todo que têm dado aí. Mas que manto é esse? É isso que eu lhe peço. Ajude-nos a Mas é perceber. a relação. É na Os questão, órgãos o Sporting compra árbitros, Frederico Varandas, não estou a o dizer Sporting isso. influencia. Não vá por aí, não vá por aí. Não estou a dizer, aliás, você está a insinuar, você é que está a insinuar isso. Não estou a Sou eu. perguntar. Eu estou-lhe a Para se dizer. perceber de onde é que vem a Eu influência. dei um exemplo que nós fizemos, ok? Quando foi o problema da Liga grave que houve na Liga, a constituição da Liga novamente, que foi o Luís Duque que foi para presidente. Uma das condições, quando me juntei, frente a frente com o presidente de Futebol Clube Porto, Pinto da Costa, com o Sr. António Salvador, os seus elementos, que lhe disse claramente foi isto. Eu estou disponível, e fica está disponível, com uma condição, que nenhum órgão social da Liga tenha gente do Porto ou do Benfica. E a Assembleia Geral está discutida por estes senhores Moeda ao Ar e o Benfica, e está aí gente testemunha disso, nem o Porto tinha ninguém na Liga. Não respondeu à minha pergunta quando privilegiou ao longo da sua carreira de dirigente, e Jorge Nuno Pinto da Costa também, já agora, é importante que se diga, a competência. O Luís Filipe teve junto de si pessoas que eram do Sporting e do Porto, na estrutura do Benfica, e algumas delas só se levantam a voz em relação à sua competência. Paulo, há uma coisa que eu não sou... Porquê é que agora está tão preocupado com a questão clubística? Há uma coisa... Não estou preocupado porque eu neste momento nem estou cá. Eu só alertei. Deixou cair a bomba e saiu. Eu só alertei. Mas o que eu disse é o seguinte: se eu me tornar presidente do Benfica, vai alterar profundamente. Isso disse Mas também. em quê? Alterar de certeza absoluta. Depois, na altura própria, você vai ver se alterar ou não altera. Satisfaça-me a curiosidade. Vai modificar o quê? Vai afastar, vai limpar estes órgãos e colocar pessoas de sua confiança outra vez? Vamos reunir com os presidentes todos e depois vamos tomar uma decisão. Não se preocupe com isso, que alguns já sabem qual é a minha ideia. O Luís Filipe há pouco dizia, quando ia entrar a Cristina Queiroz Alves, que o momento atual do futebol português é muito pior do que o momento em que o Luís lá estava. Mas eu relembro-lhe que o Luís Filipe Vieira e também Jorge Nuno Pinto da Costa escolhiam presidentes. Escolhi presidente. Foi o senhor que disse. Que o presidente da Liga foi escolhido entre si. Não podia ser nem do Benfica nem do Sporting, ok? No Benfica nem do Porto. E então eu lembrei-me, por causa de uma entrevista que o Luís Duque tinha dado no jornal Dia para Coimbra, li aquele olho. Aceita o Luís Duque, falamos com ele do Sporting, como havia aquele problema lá com o Bruno Carvalho, naquela altura, pronto. E foi assim um telefonema e o Luís Duque ficou como presidente. A Assembleia Geral foi moeda ao ar entre o Salvador e os Julimentos. Ganhou o Braga. Que métodos são esses, na sua ótica? Diga lá. É isso que pretende... Não. Há um método claro. E depois quem escolheu os outros órgãos todos foram os outros clubes. Para mim, importante era não estar lá ninguém do Benfica nem do Porto para não ver suspeições nenhumas. Foi a única coisa, mais nada. Essa sua ligação... E acho perfeitamente que nenhum de nós, tanto o Benfica como o Porto ou o Sporting, não deviam ter ninguém à frente dos órgãos. Sempre houve esse... Pois sempre houve. Mas agora eu queria perceber este lençol verde, onde é que se estende? Nós sabemos como é que o Benfica foi prejudicado o ano passado. Sabemos bem como é que foi. No seu tempo... Só me lembro disto. Eu vi um jogo, uma final, houve um título que se foi embora do Benfica, desapareceu, uma final de Taça de Portugal, houve gente a levar pontapés na cabeça, aliás foram os benfiquistas que levaram nesse dia pontapés na cabeça, e nessa altura era o Pedro Provença, ainda presidente da Federação e também dirigente da arbitragem, ele é que mandava a arbitragem, até hoje não deu uma palavra a ninguém. Deixa eu ver, eu queria lhe perguntar se acha que era urgente, ainda antes destas eleições, o Luís Filipe esclarecer junto dos adeptos do Benfica, que nos estão a ouvir, essa relação que tinha com Jorge Nuno Pinto da Costa. Toda a gente sabe, foi transparente. Porque sei que eram amigos. O que eu pergunto aqui é... É proibido?
Não é proibido. Mas eu também amigo do Presidente Varandas, qual é o problema? Não, tenho muito respeito por Foi si a primeira também. pessoa que eu disse que ia me candidatar, foi ele, veja bem. Eu não sou amigo, mas podia ser. Começou a qual é ser o ele problema? também, não tem problema. Agora, há uma coisa que para mim me faz alguma confusão e gostava que me esclarecesse. A sua relação com Jorge Nuno Pinto da Costa é uma relação que prejudicou o Benfica ou não? Os senhores criaram, à volta do futebol português, duas áreas perfeitamente distintas. Uma área a norte, uma área a sul. Houve um degladiar completo publicamente. A relação pública entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto deixou de ser desportiva, passou a ser claramente uma relação regional e uma relação de caráter grave, muito grave. Depois, pasme-se, vamos Mais a saber... para o Benfica a levar porrada. Isso é o Luís Vieira que está a dizer. Depois viemos a saber que almoçavam juntos, que eram amigos e que partilhavam a casa, e, com toda a legitimidade. Então, mas era preciso incendiar o país, como na altura o país futebolístico foi incendiado? Ouça, nós, benfiquistas, não incendiámos o país. Nós o que tivemos de fazer foi trabalhar dentro da nossa casa e criar o timing e as condições necessárias para ganharmos campeonatos. Foi a única coisa que foi. Por isso é que fizemos a segunda melhor década sempre da história do Benfica. Isso para nós é que foi importante. Não foi o Pinto da Costa, nada. Não percebi Na a minha reta pergunta. final, vou responder. Na reta final, houve uma aproximação muito grande face à doença do Sr. Pinto da Costa. E se vocês não respeitam isso, eu tenho que respeitar isso. Por isso, Não me é estou a um referir problema a essa- vosso. Não estou a referir É um a essa problema parte. para- Não, mas foi nessa. Onde a Estou-me a aproximação? referir à parte em que havia um corte de relações A parte- fortíssimo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Ele começou logo, quando eu vim do Alverca para o Benfica, começou logo aí, por isso não tem... E havia pessoas que dentro do Benfica incendiavam esse ambiente. Aliás, eu deixei de falar mais vezes que eu já me sentia um produto Nestlé. Criado por um senhor, que não quero dizer o nome, qualquer coisa, telefonavam logo para mim, tens que responder ao Pinto da Costa, tens que responder ao Pinto da Costa. E chegou uma altura que era um produto de farinha Nestlé. Há muita coisa que lhe chega aos ouvidos relacionadas com isso que o Luís não ficará indiferente. Portanto, eu gostava de perceber hoje como é que encara hoje isto ainda antes das eleições. Há uma outra área da sua relação que não se percebe muito bem e que eu gostava de perceber, que é, para além disso, para além dessa relação, que afinal de contas era amistosa, quando o país todo estava debaixo de duas áreas perfeitamente distintas, quem era do Benfica... Não era amistosa naquele momento que você está a dizer. Mas qual foi o período em que não era amistosa? Não, só foi na reta final, pelo amor de Deus. O antecede daquele camarote no Estádio da Luz, a Jorge Nuno Pinto da Costa, tem consciência que criou, em relação aos adeptos do Benfica e aos sócios do Benfica, uma clivagem tremenda. Não é? O senhor, é a mesma coisa que eu em minha casa ceder uma parte da minha sala a um inimigo que chegue lá e que vá dizer, e vá brincar e vá troçar de mim, não é? Foi o que aconteceu. Pinto da Costa chega lá, diz, é aqui que nós ganhamos, isto é que dá gozo, ganhar aqui. Nós estávamos a fazer um trabalho em conjunto, o Benfica, aliás, era o Domingos Jorge de Oliveira que estava a trabalhar com o Sul do Porto. Estávamos a fazer um trabalho em conjunto, não me interessa agora estarmos a falar, logicamente tínhamos uma boa relação, reuníamos periodicamente sobre esse trabalho. E é verdade que ele pediu, e eu disse, depois dás uma entrevista da Manu Dragão. Disse, qual é o problema? Qual foi a queda que houve ali dentro? Tenho certeza que ia ser recebido no Dragão. Não tinha certeza porque é que não. Mas porquê? Porque é que sim, não é? Porque é que não? Porque é que tinham que o receber? Como é que dois clubes tão desavindos havia de ser recebido Luís Filipe Vieira no estádio do Acha que as pessoas Dragão? eram cegas, que não nos viam lá juntos, lá, cá em cima no camarote? Olha que agora faço eu o apelo, se não se importar, à ideia de que andamos cá há muitos anos. No período crucial, nunca ouvi junto de Jorge Nuno Pinto da Não, Costa, ninguém sentado sabia. não, mas estávamos lá em cima, comíamos lá em cima juntos. Mas cede para uma história de Jorge Nuno Pinto da Costa, cede porque cedeu, porque eram apenas amigos. Eu não cedi nada. Eu não cedi nada. Entendi que devia fazer bem. Eu devia fazer aquilo naquela altura e tomei a decisão certa. Para mim, na minha ótica, eu fiz bem. O que é que os benfiquistas pensaram disso? Eu não tenho nada que fazer, porque o Benfica, o Porto, o Benfica e o Sporting, não é? Muitas das vezes nós pensávamos que andávamos a gladiar-nos e era a estrutura profissional que trabalhava. Porque, ou seja, há negócio nisto. Há negócio. E se o Benfica, o Sporting e o Porto estiverem afastados, alguém vai ficar prejudicado no negócio. Compreende? Eu nunca pensei estar isolado. Nunca. E tentei sempre andar para a frente. Eu fiz isto, a demonstração dos direitos televisivos. Repare, quando nós lançámos a ideia dos direitos televisivos, quem é que o montou? Quem é que o fez? Não fui eu e o Domingos, fomos. Eu, neste caso, o Benfica. Não foi? Os outros que é que vieram? Vieram atrás. Ainda hoje agradecem. Ainda hoje agradecem a ideia que foi. E será assim, se for Presidente, temos ideias concretas como é que nós podemos resolver o problema também dos direitos televisivos. Mas isso é outra nota a seguir. Eu presumo que se voltar a Presidente do Benfica, não me vou desviar no que lhe quer perguntar, mas se vier para Presidente do Benfica, vai pugnar por uma relação com o Frederico Varandas e com o André Vilas Boas altamente salutar. Está claro que tem que haver. Mas, eu sempre... Não houve naquele período. Desculpe, não. Houve naquele período. Não, deve estar enganado. Tive sempre uma boa relação com o Presidente do Sporting. Não vale a pena inventar coisas. Vocês inventam que o Vilas Boas não pode existir porque eu nunca tive com ele. Eu perguntei-lhe isto porque dos muitos benfiquistas que falo,
e que, ao contrário do que o Luís Vieira disse há pouco, ninguém nega aquilo que de bom o Luís Vieira fez, mas há outra parte que já lá vamos. Já lá não vai mais nenhuma que eu vou falar de mim. Acabou. Não, é para falar de si. Vamos falar do Benfica agora. A partir de agora vou-lhe dizer como é que vamos resolver o problema do estádio. Essa mágoa. Ouça, vamos falar do estádio primeiro, que você quer conversa fiada, que não vai lá. Já vamos ao estádio. Deixe-me só ouvir o seu projeto aqui, que me parece importante para o futebol. Não é preciso, não quer que você vá dizer que eu digo-lhe o meu projeto. Não tem problema nenhum. Qual é o projeto para o futebol? Diga-me. O projeto para o futebol é muito simples. Os seus opositores acusam-no de ter tido várias negas, de ter várias negas, de convidar pessoas que depois não aceitam. Como é que é Deixe-me começar por aí. Isso é verdade? Não. Olha, só contactei com uma pessoa, e não posso divulgar o nome dela que está empregada. Disse-me logo que sim. Okay? Por isso está tudo enganado. Treinadores, contactei 3 treinadores, qualquer deles querem vir para o Benfica, ou gostariam de vir para o Benfica. Mas estou muito à vontade, mas o Benfica hoje tem o Zé Mourinho, não vale a pena estarmos a falar em treinador. Esse convite de alguém que está no trabalho, era a altura, eu acho que hoje, eu espero que o Luís Vieira, que está tão interessado em falar do seu projeto e assim me ajude. É Miguel Ribeiro que convidou. Falo de nomes, não falo de É o nomes. diretor desportivo. Não é ninguém. Agora explicar para quem nos está a ouvir, não é fez um ninguém. excelente trabalho em Famalicão. Não é ninguém. Não O que lhe seria posso nada dizer é o extraordinário. seguinte, os benfiquistas sabem uma coisa, eu não prometo, eu faço. Mas não vale a pena estar a falar de nomes. Eles sabem o que eu vou fazer. Eles sabem. Mas não têm legitimidade de saber quem são os seus. Vão saber na altura própria. Eles sabem Qual é a altura que eu venho própria? para cá para fazer, se calhar o tetra ou o penta. Eles sabem que eu venho cá para fazer uma grande equipa de futebol, para ter hegemonia no futebol português. Eles sabem isso tudo. Não vale a pena. Não vale a pena andarmos a vender aos benfiquistas, estar a dizer, os outros é que têm que apresentar. Eu já fiz. Por isso, eles sabem o que é que sou capaz de fazer. E sabem que eu faço. Quem é que o acompanha? Os benfiquistas devem querer saber isso, não é? Na altura própria já vai sair. Da direção está a sair já A tudo. tal história de que o Luís Vieira é muito centralizado, vou tentar arranjar esta palavra, sou eu. Não digo sou eu. E depois abaixo temos mais o Benfica e os sócios do Benfica. Se fosse eu sozinho, não fazia a obra que fizemos. Se fosse assim, eu não tinha profissionalizado o Benfica todo. Por isso deve haver um equívoco muito grande. E há uma coisa que eu vou lhe dizer. E eu nunca disse que não me lembrava ou que não sabia. Nunca disse isso a ninguém. E quê? Não, todos. Assumi sempre as consequências do Benfica com toda a gente. Toda a gente. Os bons e os maus momentos assumi sempre. Em conjunto e o resto assumi sozinho. Essa é para o Rui Costa, já lá Não é para o Rui Costa, é para outros Rui Costas todos possam aparecer dentro do Benfica. E alguns você também já os falou. Por isso, é para todos eles, compreende? Porque há uma coisa que é importante. Eu trabalhei a sério no Benfica. Há muita gente que tem agora, ainda coroas de glória, graças ao meu trabalho, que nada fizeram. Ao meu e aos profissionais do Benfica. Compreende o que eu estou a dizer? Por isso é que de um momento para o outro, a justificação é só esta. Porque eu, quando saí, deixei uma casa como nunca ninguém deixou ao Benfica ou a quem me ia O Rui suceder. Costa não diz isso. O Rui Costa diz que estava num estado lastimoso, o Benfica. O Rui Costa tem que chamar ignorante. Se mais claro, é ignorante mesmo. E se quiser um dia, um frente a frente, para debater isto tudo, bate com ele. A casa que nós deixámos uma casa com 100 milhões de euros de dívida aproximadamente, uma casa organizada. Sabe porque é que esta casa desorganizou-se toda? Foi ele que tentou e fez com que o Miguel Moreira fosse despedido do Benfica. Para, não sei porquê. Foi ele que fez com que o Domingos Soares de Oliveira, farto já daquilo, ir-se embora. Hoje o Benfica é gerido por quem? Que é coordenado por quem? As verdades têm sido ditas, mas olha, como lhe digo, estamos a entrar para um caminho que se eu cheguei aqui não valia a pena chegar cá também. Deixa-me só perguntar-lhe o seguinte. Não vai perguntar mais nada agora. Na área do futebol, o seu treinador é José Mourinho, como eu já ouvi, porque é um grande treinador, isso é fácil se a pergunta for feita nesse contexto. É porque é um grande treinador ou é porque é o seu treinador? É o treinador que o Luís Vieira gostaria de ter e se não tem entrado para o Benfica, gostaria de ter entrado no Estádio da Luz com ele pelo braço? Se você fizer perguntas para o futuro do Benfica, tudo bem. Assim não respondo mais nada. Isto é o futuro, estamos a falar do seu projeto. José Mourinho, treinador do Sport Lisboa Benfica, logicamente será o meu treinador. Vice-presidente para a área financeira é Domingos Soares Oliveira? Está de regresso. Vai regressar ao Benfica. Domingos Soares Oliveira. Vai regressar ao Benfica, sim senhor. Pronto. É o diretor, Não é só isso que vai regressar. Não é só isso. esse. Não interessa isso. Vamos falar do Benfica. Os benfiquistas vão saber no teu tempo. Pá. Deixe-me continuar. Deixe-me continuar, porque agora está estabelece a minha curiosidade. Não, está a puxar... não responder. Já estou a dizer. Está bem, até agora você faz perguntas, não me interessa estar a falar. Foi da justiça, foi disto, foi daquilo. Há aqui uma notícia Porto. que é importante, desculpe lá, que eu não sabia Vale a e pena. que eu presumo que ninguém saberia. O regresso de Domingos Soares Oliveira. É um regresso... Então vai ter muitas notícias de regresso? Espero que seja já, então. Vai ter... Não, aqui não vai ter. Você Então. não merece escolher essas novidades. Já lhe Pronto, digo. está certo. Eu aceito. Mário Branco, vai continuar na estrutura do Benfica se for presidente do Benfica? É funcionário do Benfica, conhece bem o Mário Branco, vai depender das conversas que tenha com ele e o diretor-geral tenha com ele. Mas, em princípio, vai continuar. Nós não vamos lá despedir as pessoas de qualquer maneira. Tiago Pinto, vai continuar? Vai Tiago continuar Pinto, a estar na agenda, na sua agenda? Tiago Pinto está, em determinado clube, a fazer um trabalho fabuloso. Quando o Tiago Pinto um dia pensar regressar ao Benfica, se eu estiver lá,
sabe que tem a porta aberta. Se eu não estiver lá, se calhar poderá ser um dia o Presidente do Benfica até. Registro em relação ao Miguel Ribeiro, que não me respondeu, pela qualidade de Miguel Ribeiro, por ser um desejo antigo seu, Meu, importante que se diga. foi verdade, mas É verdade. só não veio para o Benfica naquela altura. Já não porque, vai convidar agora? Infelizmente não podia. Não vou convidar neste momento, não vale a pena. Não acha que era um excelente reforço para o Benfica? Está muito bem emprego. Falou há pouco Tiago Pinto, deixa-me puxar pelo Mário, que pouca gente já se lembrará disso, mas que eu me lembro e gostava de lhe perguntar. O vice-presidente para as modalidades do Benfica, que é uma área muito importante, eu conheci pelo menos 3, Tiago Pinto, do Domingos de Almeida Lima e Fernando Tavares. O futuro vice-presidente para as modalidades de Luís Filipe Vieira é um destes 3 nomes? Não, senhor. Não é nenhum destes 3 nomes. Eu vou excluir Fernando Tavares porque, à partida, percebo porque é que não é Fernando Tavares. Mas Domingos Almeida Lima também não é esse? Não sei se ele não vai ficar nos órgãos sociais do Benfica, não sei. Eu sei quem vai ser. É outro dos desencantos que tem, já percebi. Não tem nada de Almeida Lima, não. Sou muito amigo dele, gosto de Almeida Não é Lima. por pessoa. Refiro-me ao facto de também ser um que não o apoia diretamente. A mim não me apoia. Você não me tem que apoiar. Se são os benfiquistas, se quiserem votar, votam. Se não quiserem votar, não votam. Mas eu não vim me indicar nada para o Benfica. Eu acho que vim acrescentar muito valor ao Benfica, como acrescentei no passado. Se não é esse, no pensamento dos benfiquistas, não votem em mim, como não tem problema nenhum. Deixe-me falar, Luís Filipe, um pouco do seu projeto financeiro, que é uma coisa que é muito importante. Não, primeiro vamos falar do projeto das infraestruturas, que é o mais importante. Não está ligado? Não, sem infraestruturas não há nada no realizar dinheiro. Está bem, mas este logo dinheiro vai aparecer, não se preocupem com o dinheiro. Já lhes disse, nós temos já um financiamento garantido de 200 milhões de euros. Por isso, dá vontade. As infraestruturas, está a falar daquela cidade que apresentou, cidade de Benfica? Não, nunca cheguei a apresentar uma cidade de Benfica. Alguém falou numa cidade de Benfica, que é verdade que eu queria fazer uma cidade de Benfica, mas depois nós... eu sei que era um desejo seu. Não, era um sonho meu, mas entretanto, e bem, veio o que é que faz ter bons quadros, numa conversa, eu, Domingos Soares Oliveira e o Miguel Moreira, foi o Miguel Moreira o primeiro a dizer ao Presidente, não podemos ir para isso, que vamos encontrar aqui só um monte de custos para nós, nunca vamos ter receita numa situação destas. Por isso é um bisonte que vai aqui ficar, no dia que você sair, quem é que vai pagar isto? Quem é o investidor que não, só... vai suportar a sua presidência? Ou pelo menos que o Luís Filipe pôs como condição para ir à candidatura, se houvesse um investidor que avançasse... Não falei de investidor, desculpe lá. Então, Não. O que eu disse foi o seguinte, que é diferente do que eu disse. Eu só irei avançar se na realidade tiver uma garantia que eu estou à espera que tenha, que a garantia era um financiamento. E esse financiamento sai de onde? Pode-se saber? Não? Logicamente, agora não vale a pena falar, que toda a gente vai saber, quando esse financiamento for concretizado, toda a gente vai saber quem é. Foi à procura de a quem vendeu as suas ações do Benfica? Não. Não estamos a falar da mesma pessoa, ou do mesmo grupo, da mesma instituição. Vocês andam à volta de uma coisa que nunca vai ser assim. O quê? O que é que não vai ser assim? Quem comprou as ações do Benfica foi em tribunal que eles compraram. Não tem nada a ver com isso. Nem conheço, lado nenhum, não conheço. Não. Podia haver aqui a relação de ser pessoas da sua confiança. Não. Os meus, se calhar, financiadores, como no passado, financiavam o Benfica. Luís, nem os conheci. Defende a ideia, eu sei que defende a ideia, não é de agora, já defende há muitos anos, a ideia de que o Benfica, e é porque é do Benfica que estamos a falar, o Benfica precisa de dinheiro para sobreviver. Aliás, já o fez este ano, até quando da possibilidade de João Félix poder ser contactado para o Benfica, e o Luís disse onde é que vem o dinheiro para contratar por estes valores um jogador que é muito querido no Benfica, mas que seria suposto ser muito caro. Esse projeto que o Luís tem, que eu presumo que se mantém, queria saber, que tem a ver com a entrada de 3 grandes investidores passado do Benfica, mantém esse desejo, quer uma gestão Benfica à Bayern de Munique e, se o presidente deixa de ser eleito, pelos sócios do Benfica, mas por estes investidores. Ouça, neste momento não penso nada disso. Neste momento penso reparar o Benfica, contrariamente a que as pessoas dizem, está muito bem, está muito mal de saúde. Muito mal de saúde. Não é isso que diz o passivo. Não, o passivo diz a dívida, mas baixou, mas é grande. Baixou o quê? Baixou 5 milhões de euros? Sim, é verdade. Não, duplicou, que é diferente. Você não sabe as contas do Benfica, então como é que nós ajustamos e como é que elas estão hoje. Mas isso, as contas há sempre a resolver-se. Agora não é como eu li no jornal alguém dizer eu vou deixar o passivo mais baixo. Nunca mais, deve estar enganado. Se calhar nem sabe o que é o passivo. Mas estava a dizer, é muito importante neste momento e eu não sei quanto tempo é que vamos ter. Não, temos todo o tempo. Não tem nada de especial para fazer. Vamos ter o tempo. O que é importante hoje para os benfiquistas dizer claramente é o seguinte, nós, aquilo que eu me proponho fazer é novamente ter a hegemonia do futebol português. É muito claro para mim isto, porque quero ter uma equipa hegemónica em Portugal. O Benfica, nos próximos anos, tem que ganhar os campeonatos todos e os máximos títulos todos, que é para se projetar para a Europa a sério. Como é que se vai fazer? Eu sei fazer,
E já provei no passado que soube fazer. Não vai voltar à máxima que mais importante ter bons jogadores é ter gente bem colocada nas estruturas. Não, eu nunca lá tive gente boa colocada. Podia ter gente amiga, agora bem colocada, não. Não, para vocês foi muito mal o Benfica fazer um tetra. Olhe lá para mim, com atenção. Nunca teve ninguém colocado nas zonas das cúpulas do futebol. Não, vamos lá acabar, então não consigo com este homem. Não, eu estou a aproveitar aquilo que o Luís Filipe está a dizer. Queremos ser hegemónicos em Portugal. Mas como? Onde é que vai essa hegemonia? Estamos a dizer aos Benfica, vamos ter de certeza. Olha, e curiosamente é contratar muito em Portugal, em jogadores portugueses, vou-lhe garantir. Olha, lembre-se, o último campeonato que eu ganhei foi em 2018-19. Sabe quantos jogadores tinha o Benfica português em primeira equipa? Titularíssimo? 7 jogadores. Nunca mais isso existiu. Nem vai acontecer, pelos vistos não vai acontecer, vai mais estrangeiros. Por isso, de certeza que nós vamos lá chegar. O trabalho que temos de fazer, vamos lá chegar. Eu quero acabar aquilo que deixei de fazer no Seixal. Pronto, no Caixa Campos. Quero deixar aquilo feito. Quero fazer o colégio, tenho que fazer o hotel, quero fazer as... Nunca teve ninguém colocado nas zonas das cúpulas do futebol. Não, vamos lá acabar, então não consigo com este homem. Não, eu estou a aproveitar aquilo que o Luís Filipe está a dizer. Queremos ser hegemónicos em Portugal. Mas como? De onde é que vai essa hegemonia? Estamos a dizer aos Benfica, vamos ter de certeza. Olha, e curiosamente é contratar muito em Portugal, em jogadores portugueses, vou-lhe garantir. Olha, lembre-se, o último campeonato que eu ganhei foi em 2018-19. Sabe quantos jogadores tinha o Benfica português em primeira equipa? Titularíssimo? 7 jogadores. Nunca mais isso existiu. Nem vai acontecer, pelos vistos não vai acontecer, vai mais estrangeiros. Por isso, de certeza que nós vamos lá chegar. O trabalho que temos de fazer, vamos lá chegar. Eu quero acabar aquilo que deixei de fazer no Seixal. Pronto, no Caixa Campos. Quero deixar aquilo feito. Quero fazer o colégio, tenho que fazer o hotel, quero fazer a expansão do Seixal. Hoje há condições para o fazer, já não é o reitor, já não, o da Diocese Sul já não é a mesma pessoa, por isso temos condições para criar o espaço todo que temos. Quem é que vai ser o diretor já agora? O diretor do Seixal? Benfica tem um diretor, vou ver quem é o diretor. Isso tem vice-presidentes, tem diretores. Tem lá um diretor, tem. Eu pergunto-lhe se é o diretor que lhe agrada ou se está... Não o conheço, estou a dizer que não o conheço. Até tem um treinador que é advogado, veja bem, por isso há lá coisas no Seixal, por acaso, que há uma coisa que eu garanto-lhe, isso garanto, é que há alguns quadros que estavam no Seixal vão regressar novamente comigo. Os sócios do Benfica que nos estão a ouvir devem estar interessados nisto que eu lhe vou perguntar agora. Tem a ver com o BTV. Tem ideia, continua com a ideia de... Se eu não me deixar acabar o Seixal... Quero tentar intercalar o que está a dizer com as perguntas que tenho para lhe fazer. De ser grátis para os sócios do Benfica à BTV. Não vai ser grátis. Ia perguntar se isso implicaria a venda dos direitos televisivos do Benfica. Não. É por isso que não... Você quer direitos? Eu acho que conseguimos, nesta negociação, que poderá vir a existir, se for Presidente, entre os 65 e 70 milhões de euros cada ano devemos vir a ter nos 2 próximos anos. Isso temos certeza absoluta. Serão 130 ou 140. Com quem é que vai fazer isso? Quem é que paga isso? Eu, por princípio meu, sou sempre grato a quem ajuda o Benfica e a quem está com o Benfica. Por isso serão sempre, a preferência vai sempre para aquele que negociou comigo. Fala a nós. Lógico. Será sempre como a Adidas. Eu nunca larguei a Adidas, porque a Adidas ajudou sempre o Benfica. E é lógico que faça isso, não é? Nos direitos, na centralização dos direitos, de certeza que o Benfica vai liderar e vamos acrescentar muito valor à centralização de direitos. Porque se não conseguirmos fazer, aliás, temos que ir ao encontro de 2 coisas. Há a proteção de quem nos paga, que até, toda a gente sabe que quem nos paga são os players do mercado, são os operadores e, neste momento, existe muita pirataria neste país. Alguém tem que resolver o problema da pirataria, senão não vai haver dinheiro. Já estabeleceu esse acordo, quer com a nós, quer com a Adidas? Não faria isso. Não faria uma coisa dessas. Não era Presidente do Benfica, não faço isso. Agora tenho acesso, no dia que tornar-me Presidente do Benfica, rapidamente resolver muitos dossiês, rápidos mesmo. Rápidos. Perante o que se passou na Assembleia, já vou passar para outro tema que gostava de saber a sua opinião. A ideia de que as Assembleias Gerais do Benfica, nesta fase, não são Assembleias que estão a favorecê-lo. Não, por favorecer a mim. Desculpe lá, Paulo, você está a ver enganado. Eu sou um simples sócio do Benfica. Não está a favorecer ao Benfica, que é diferente. Há quem no Benfica defenda que é necessário tirar cada vez mais aos sócios mais a responsabilidade das grandes decisões do Benfica. O Luís pensa isso? Não penso nada disso. Ouça, o Benfica não pode ter alguém que dentro de uma Assembleia, ou um grupo, ou 2 grupos, ou 3 grupos, controlem a Assembleia Geral do Benfica e depois criem-se determinado tipo de estatutos que podem tornar o Benfica ingovernável. Eu não defendo isso. Aliás, se for Presidente do Benfica, a primeira coisa que as próximas Assembleias vão fazer é a Benfica TV que vai ajudar em direto. E vai identificar toda a gente que vai falar. Que é para as pessoas saberem o que é que se passa dentro daquela casa.
E essas pessoas que falarem e que ofenderem e que andarem lá para um lado e para o outro, de certeza que vão ser penalizadas severamente. Mas aquilo que eu defendo, vou-lhe dizer mais, acho que hoje, para atingir aquilo que nós pretendemos nos benfiquistas, porque o Benfica, eu penso que temos capacidade para chegar aos 600 mil ou 700 mil sócios, e vamos provar que somos capazes de fazer isso, os sócios têm que participar mesmo. O voto eletrónico tem que ser uma realidade. Compreende? Toda a gente tem que sentir que participa nas decisões do Benfica. Nesta altura não existe. Nem que tenhamos que haver, nem que tem que passar a haver um referendo aos sócios do Benfica, que eles é que são os donos do Benfica, a dizer o que é que pretendem. Luís, eu já ouvi chamar aqui hoje o nome a Rui Costa, mas ouvi-o durante o tempo todo falar em calão, não hoje, mas durante este tempo todo, calão, incompetente, traidor. Como é que alguém que foi seu Delfim, o Luís dizia com algum orgulho que eu estou aqui a preparar o meu Delfim, são palavras suas, para dar seguimento ao meu trabalho. Não se sente derrotado com isso? Antes dos nomes que tem chamado a Rui Costa, não se sente que é o grande derrotado disso? Eu? Sim. Se tinha alguém que era o seu Delfim, e esse Delfim, de repente... Já pedi desculpa aos benfiquistas, não vou acrescentar nada mais em relação ao Rui Costa. Ele é candidato, não tem nada a acrescentar mais. Se Rui Costa tem saído consigo, quando o Luís Filipe Vieira... isto é delicado, eu gostava de perceber de uma vez por todas o que é que o Luís Filipe Vieira pensa disso. Quando o Luís Filipe Vieira é detido e depois renuncia, deixe-me pôr-lhe a primeira pergunta. Renuncia a presidente do Benfica porque achou que o devia fazer? Foi a Justiça que lhe pediu para o Luís Filipe Vieira afastar-se do Benfica na lógica do que estava a acontecer enquanto esteve detido? O que é que aconteceu para o Luís, naquele dia, renunciar ao Benfica? Não, desculpe. Eu suspendi o meu mandato. Okay? Curiosamente, quando fui ouvido por o Dr. Juiz presente, perguntou-me porquê é que eu suspendi o meu mandato. Porque a única coisa que podia ser a mim era estar 3 ou 4 meses sem poder falar com... Sem intervenção da Justiça nesse aspecto. Sim, foi uma decisão sua. Foi minha. Acabei de dizer ainda há pouco, o domingo estava um empréstimo abolicionista a correr. E eles não aceitavam o Rui Costa como presidente assim. Okay? Ou substituir-me. Se eu não me demitisse, eu tinha suspendido o mandato de 4 meses, que era aquilo que estava previsto de 4 meses. Okay? E então, o Domingos telefonou-me e disse, há aqui um problema gravíssimo disto. A CMVM não deixa passar isto assim. Eu, se fosse outro, se não fosse para defender os interesses do Benfica, dizia, não, então, olha, desenrasquem-se. Era o que eu podia fazer, não é? Não, Domingos, desculpa lá. Estás entalado, vou falar para o meu advogado, façam as cartas e tal, e já agora demito-me tudo. Foi o que eu fiz. Ficou muito ofendido, eu penso que o traidor vem daí, ficou muito ofendido quando Rui Costa, que depois aparece poucas horas depois no Estádio da Luz, a auto-anunciar-se como presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira estava a ouvir, com certeza ia ver. Esse momento é um momento em que se sentiu realmente traído por Rui Costa? Ou houve outros momentos que lhe provocaram? Não sei porque é que você está com esta conversa. Não, as pessoas já ouviram a conversa, já disse tantas vezes a mesma coisa que é chato estar a repetir. Eu nunca ouvi a declaração dele. Foi o meu filho que me leu. Okay? E eu, a única coisa que disse numa televisão foi só isto. Eu, no lugar dele, nunca li aquela declaração. Face à relação que ele tinha comigo. Okay? Não era eu que andava a inventar. O Vieira tem pilhas para todo lado, as pilhas do Vieira nunca acabam, senão que eu trabalhava muito. Não é? E se ele, na realidade, via coisas escondidas ou alguma coisa, já tinha dito. Quem é que descreveu essa... Está nos jornais, no título, primeira página, num jornal qualquer, foi o Rui Costa. Agora, o Rui Costa tem a vida dele, é presidente do Benfica, vai a eleições, deixa-o ir, não vale a pena, estamos agora a bater mais do passado, já pedi desculpa aos benfiquistas, a gestão dele está à vista de toda a gente, pelo amor de Deus, tanto financeira como desportiva, está à vista de toda a gente. Compreende? Hoje o Benfica é dito, e já repeti 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não sou eu que digo, são as pessoas que estão lá dentro que dizem que aquilo é uma bandalheira, não fui eu que disse. Eu disse porque toda a gente me conta o mesmo. Compreende? Agora, quando fizeram uma coisa boa, em vez de aumentarem o pessoal todos os anos, não, deram-lhe um prémio, estamos em eleições, é bom dar o prémio. Eu não me esqueci daquela declaração sua no início da nossa conversa, quando disse que os benfiquistas tinham que estar preparados para daqui a 2 anos ir a eleições. Não tenha dúvida. Mas os 2 anos porquê? Ainda não percebi. Não há, pois, vocês não conhecem o Benfica, nem nenhum das pessoas que estão a concorrer neste momento conhece o Benfica. Aquilo é demasiado. Ouça, a culpa se calhar foi minha dos profissionais do Benfica, deixámos crescer o Benfica muito. Está a perceber? É que se calhar aquilo criou uma dimensão pouca gente ainda conhece. Pouca gente ainda conhece a dimensão que aquilo criou. Por isso, eu quando digo que a pessoa que entrar agora tem que agarrar na máquina logo e ir aos temas corretos, se não for, não consegue lá chegar. Está a perceber? Não consegue, vai demorar 1 ano, daqui a 2 anos, calhar é que estão a adivinhar o que é que está a suceder ao lado deles. O Luís Filipe Vieira, perante um Benfica que está numa situação complicada,
com várias divisões, com várias formas de analisar o Benfica. O Luís Filipe Vieira tem a sua forma de analisar o Benfica, há outros candidatos que têm outra forma de analisar o Benfica. O Luís Filipe Vieira, até pela sua personalidade, acha que não seria arriscado para os sócios do Benfica escolherem-no assim como o elo de ligação? Está em condições de pacificar o Benfica, o Luís Filipe Vieira? Eu tentei agregar sempre. Eu nunca fui de divisões. Aliás, quero dizer que passei mandatos e mandatos e mandatos por muita unanimidade, ou não havendo divergências praticamente nenhumas, só quando apareceu este movimento, o Servir Benfica, é que começou a haver problemas dentro do Benfica. Aliás, vai sempre haver, não vale a pena. Vai sempre haver, aliás, esta pessoa que tentou sondar outro para abandonar a sala quando começasse a falar, qual é o movimento? Servir Benfica. Mas, curiosamente, essa candidatura também tem lá elementos do Servir Benfica. Então, ouça, foi eles que aprovaram estes estatutos praticamente. O Benfica, para si, neste momento é ingovernável? O Benfica está a provar que é ingovernável, neste momento. Isso é muito forte para quem é Mas candidato à presidência. ouça uma coisa. Mas é ingovernável porque só tem uma solução, como o Luís Filipe Vieira diz. Não, ouça, a mais-valia que eu tenho é o conhecimento que tenho daquilo profundo. Isso é outra coisa. E a experiência que tenho daquilo. Agora, vou-lhe dizer só isto. Repare nos últimos 6 meses, projetos que o Benfica lançou, que não fazem sentido algum. Não fazem sentido algum. Todos. Até lançou uma rádio, que nós chumbámos, que neste momento já está há 3 meses ou 4 meses a ter lá pessoal, nem a licença tem. Mas a rádio não faz sentido ao Benfica, quer dizer, ter Benfica TV não faz sentido nenhum. Repare, por exemplo, fazer as obras que estavam a delinear, que é o projeto que apresentaram aos benfiquistas, fazer aquele projeto, para lhe dizer, opa, o Benfica hoje tem que pensar no futuro e ter outra visão nisto. O Benfica, face ao espaço onde está inserido, hoje, onde está inserido, o Benfica não tem espaço para crescer. Hoje temos problemas gravíssimos já. Temos problemas com o estádio em termos, já não digo o resto, mas em termos de manutenção já tivemos bastantes problemas, temos bastante problemas. Mas repare, hoje nós temos cerca de 23 ou 25 mil red passes que não têm lugar no Estádio da Luz. Hoje temos problemas com estacionamento. Hoje temos problemas com a cobertura. Hoje temos problema que temos de aumentar a capacidade do estádio. Compreende? Bom, aquilo que eu penso, isto não pode ser feito de ânimo leve. Tudo o que formos fazer, e se fizerem a tal projeto Benfica Distrito, ou o que é, fizerem aquilo para memoria também, porque o Benfica daqui a 5 ou 6 anos, na minha visão, tem que ter um estádio novo, tem que ter um espaço novo. Compreende? O Benfica tem que ter aquilo que eu chamo Benfica de conhecimento desportivo, sim, Benfica de conhecimento desportivo, a cidade do Benfica. O Benfica tem que construir um estádio, o Benfica tem que começar a centralizar-se, excepto o Seixal. Só o Seixal é que fica lá. E o Luís quer aproveitar a onda ou a boleia do Mundial, que aí vem, portanto, o Benfica aproveitar não só. aquilo, aproveitar. Não só. Ouça, as contas têm que ser muito bem feitas ao Paulo, porque você tem que saber quantificar quanto é que custa fazer isto tudo. Luís, e quanto é que custa fazer um estádio novo. E isso não tenho qualquer dúvida que provavelmente não é só o estádio, a vantagem será a construção desse estádio. Diga-me uma coisa. Fazer. Estamos a fazer aqui uma viagem sobre a sua candidatura e, sobretudo, sobre o seu passado. O Luís tem uma coisa nestas eleições que, por um lado, me parece que são, eu não direi favoráveis, mas pelo menos as pessoas que vão votar em si não podem nunca vir dizer que votam em si enganados. Quer dizer, ou vamos lhe dar aqui uma oportunidade. Assim, com certeza, ninguém lhe vai dar uma oportunidade. Porque o Luís tem um legado no Benfica de muitos anos. Sim, esse legado que tem do Benfica, porque é incontornável, por muito que isso também que isso também o incomode. Há uma primeira fase do seu mandato, penso que os primeiros 10 anos, 12, 15... Não foi 10, não, foi... A primeira fase, quantos anos é que teve na presidência do Benfica? Quantos anos é que teve na presidência do Benfica? Ao trabalho do Benfica tive 20 anos. Não, 2 como presidente. Estou a falar como presidente, está bem, mas era presidente do Benfica Estádio e presidente da SAD. Tive concretamente 20 anos. Os últimos 10 anos, eu penso que o Luís Filipe Vieira tem consciência, nunca ouvi falar sobre isso, tem consciência que não lhe correram bem, ou não? Não, vou-lhe dizer, a única coisa que não correu bem ao Benfica foi aquilo que foi os primeiros 10 anos de recuperação do Benfica. Isso não correu. Aliás, ganhou um campeonato, o Benfica ganhou um campeonato, eu tive a coragem de dizer, foi o pior que podia ter sido ao Benfica, foi agora ganhar um campeonato. Estava cá, de certeza, lembra-se desta frase que eu disse, estava bem publicada, muitas pessoas se recordaram. Depois, de 2009 para cima, quando nós começámos, quando o Jorge Jesus veio para o Benfica, nós acho que fomos exemplares, demos alguns erros, mas acho que fomos exemplares em termos desportivos. Essa é a primeira fase. Não, é a melhor fase do Benfica, que é a segunda, aliás, 10, 20 é a segunda década da história do Benfica. Os últimos 10 anos tiveram uma série, é quando se percebe que há ali um conjunto de contratempos para si
que começam a funcionar e que dá a ideia que o Luís Vieira terá perdido o controle da situação. É daí, aliás, já lá vamos, que vem processos e que vem uma série de coisas. Tinha prescindido desses 10 anos se fosse hoje? Arrepende-se desses 10... Quando se deita na cama à noite e encosta a cabeça na almofada, já pensou na ideia de se eu pudesse ter tirado aqueles 10 anos da minha carreira de presidente? Posso-lhe dizer outra coisa, o que a minha mulher sempre pediu-me. Sai sempre, por teu pé, não sejas empurrado. E nunca permitas que o que fizeram o Sr. Jorge Brito. Isso a minha mulher me disse. É verdade. Eu nunca pensei na minha vida, alguma vez, sucedeu como sucedeu. Vamos ser claros. Não é? Aliás, aquele ano para mim foi, tanto com o Benfica como em termos de família, muito complicado para mim. Aliás, posso dizer que foi sequer o ano mais duro da minha vida. Se calhar foi. E entrando mais um bocadinho do outro, foi bastante duro mesmo. Mas consegui sobreviver e consegui estar com esta dinâmica toda, com esta força toda que tenho. E com esta cabeça que tenho. Mas vai para se vingar? Ou vai para fazer algum projeto? Se for para vingar, sabe uma coisa? Se for para vingar, mais vale não vir para cá. Eu, aquilo que quero, e ainda disse ontem ao meu filho isto, Tiago, o pai só vai para acabar a obra. Eu só quero acabar aquilo que eu comecei. É para acabar a obra ou para acabar outras coisas que ficaram por acabar, na sua opinião, entre elas aquilo que considera algumas injustiças? Vai para se vingar de alguém? Não, além de Luís... Paulo Garcia, desculpe lá, eu vou vingar-me de quem? Diga pois lá. é isso que eu queria que mas como é que eu vou me vingar de quem? As pessoas têm mania, já muita gente diz, ele está, como é que eles dizem, ressabiado, mas ressabiado com quem? Se você me perguntar assim, em relação ao Rui, aquilo que se passou naquela declaração dele, e que eu tive a coragem de dizer, eu não li aquilo. É lógico, marcou-me. Não vale a pena. Já falei também sobre ele. Tudo. As pessoas, há uma coisa que o Paulo tem que compreender. Até hoje nunca vi ninguém desmentir. Pelo contrário, tentam às vezes dizer algumas mentiras e querem se aproveitar do meu trabalho pensando que é deles. Contrariamente ao que estou a pensar. É meu trabalho que eu fiz. Compreende? O que é que... Eu dos profissionais, quando falo eu, está sempre a dizer que falo eu dos profissionais do Benfica. Não, e já ouvi falar, obviamente, do passado e também do futuro e do presente. Mas posso assumir isto. Diga. Estádio da Luz tem aqui à sua frente o homem que concretizou o Estádio da Luz, mais o Mário Dias. Isso posso assumir eu e Mário. Mas isso não quer dizer que seja hoje o presente certo ao Benfica. Eu e Mário. Luís Vieira. Não quer dizer, não é? Não quer dizer. O Luís poderá não ter feito só isso. É que eu acho que essa fase é uma fase que é pacífica. Ganhou mais. Eu não conheço nenhum sócio do Benfica que, quando lhe pergunto para o Luís Vieira, não diga teve aquela primeira fase que foi boa e que os benfiquistas lhe ficaram muito gratos. Mas estragou tudo nos últimos 10 anos. Por isso é que eu lhe perguntei. Mas você ou fala para os benfiquistas, deve falar com mais sportinguistas. Não, eu falo com toda a gente. Eu falo com os benfiquistas. Tenho esse privilégio. Eu nem vou à procura deles, é que vêm ter comigo. Mas é isso que eu também não percebo, esse seu distanciamento dos sócios do Benfica. Não tem eles é que têm que vir ter consigo, eles é que têm que... Não, você está a dizer que não, eu estou a dizer, se não vê as pessoas vir ter comigo. Eu tenho muito prazer de estar com os sócios do Benfica, aliás. Teve algum presidente mais próximo dos sócios que eu? Na história do Benfica, praticamente. Teve? Não sei, é uma então pergunta. Estou-lhe a perguntar. Você então está a dizer que tem distanciamento. Já conheci vários, também já sou um velhote. Nunca ninguém inaugurou tantas casas como inaugurei. Nunca ninguém esteve tão presente perto dos sócios como eu. Compreende? Em todo o lado. Nunca ninguém viajou, se calhar, tanto para estar perto dos sócios. Olha, às vezes bastante doente. É que você toca numa e depois foge dela. Temos muito pouco tempo. Eu sei que não acredita em sondagens. Até agora. As sondagens que apareceram são sondagens que lhe dão uma situação muito complexa. Dia 25 você vê. Quarto lugar. Mas acho que há uma sua que lhe dá outro resultado. Não. Que sondagem é esta? Dá-lhe a vitória na primeira volta? Dia 25 você vai ver. Ouça, é assim, a maioria silenciosa é que vai ganhar as eleições. Deixa só de dizer outra coisa. Diga. Apesar de alterar os estatutos, também preparados para isso, ou seja, para dominarem o Benfica. Mas certeza que ainda vai haver força para isto voltar tudo para trás, que não vai ser assim. A primeira pergunta que lhe fiz nesta entrevista, eu tenho aqui só mais duas perguntas para lhe fazer. Você não falei nada do Benfica? Nada, zero. Aliás, estivemos a falar tudo menos do Benfica. Nada, do futuro do Benfica você não falou. A única coisa que pude dizer aos benfiquistas, vamos ganhar de certeza absoluta. Comigo vocês sabem que vão ganhar. Deixe-me essa pergunta para o fim, que eu tinha essa pergunta para lhe fazer. O que é que o move? A mim faz-me uma certa confusão. Eu, quando estava a preparar esta entrevista consigo, estava a perguntar para mim próprio, o que é que um homem que ganhou edições do Benfica, tem uma história no Benfica, o que é que acontece para este homem se sujeitar à humilhação de ver sondagens erradas, ser recebido como foi na Assembleia? Para quê? Aquilo na Assembleia, você não está a compreender nunca, aquilo para mim foi uma vitória na Assembleia. É aquilo que eles encaram. E as sondagens que dão o quarto lugar também? Não está, de certeza que não. O que é que o move? É isso que eu não percebo. Mas você no dia 25 vai ver... Não houve nada. A única coisa que me move é
naquilo que eu sei que posso recuperar rapidamente o Benfica e conseguir fazer aquilo que eu não fiz, não permitiram fazer. Isso tenho a certeza que tenho espaço para fazer. É a única coisa. Se não for à segunda volta... Vou para casa. Vai para casa? Claro. É uma boa resposta. A segunda volta acabou. Se não for à segunda volta, acabou as eleições, mas acabou o Benfica no contexto desta militância que o Luís Não quer. tenho. Ouça, eu tenho 76 anos, estou muito bem fisicamente, tenho tudo, mas ouça, se eu daqui a 4 anos houvesse eleições, eu preparo-me para candidatar, mas não vai ser mais cedo, ou quase tenho a certeza, faço os estatutos que existem. Porquê é que é mais cedo? Os estatutos vão fazer isso. Responda-me lá isso. Hoje basta chumbar. Eu sei que não mereço, mas responda lá isso. Não merece, não. Basta chumbar 2 relatórios de conta, a direção cai logo. Hoje, este relatório de contas que foi apresentado tinha bom resultado, foi chumbado. Está a perceber? Mas não vai aguentar. Aquilo só tem maneira de aguentar se andar sempre a ganhar. Daí o Benfica ingovernável, Ganhar. ingovernável que falava. Ora, vê como você... Se não for à segunda volta, vai votar em Rui Costa? Não, vou votar em alguém, mas não vou agora dizer o que é que vou votar, que se parecia mal. Não vou fazer campanha por ninguém, garanto-lhe. Isso até Mas vota em Rui Costa? Não sei quem é que vou votar. Não. Os seus votantes, quem votar em si, e se o Luís Filipe Vieira não for à segunda volta, estarão à espera, presumo eu, uma palavrinha sua em relação à segunda volta. Não. Aconselha quem vota em si, os seus apoios, a votar em quem? Ainda não pensei nisso porque eu acho que vou estar na disputa final. Isso é a resposta politicamente correta. Pergunto-lhe se não for. Se não for, vota em Rui Costa. Não me passou-me ainda para a cabeça isso. A única coisa que passou-me é que se eu não for lá, de certeza regresso à minha base onde estava, que descansado. Olha, meus netos vão ganhar com isso, vou passá-los a levar à escola novamente. O que é que vai fazer a estas sondagens se baterem certo? Vai esperar por daqui a 2 anos? Vai esperar por daqui a 2 anos para se recandidatar? Pôs a fasquia há 4 anos. Ou assumidamente afasta-se do Benfica? Olha uma coisa. Não é da paixão pelo Benfica. Então, nota disso. Estas sondagens você faça assim, o papel delas. Assim, olha, faça assim. Metas assim. Sabe como é que elas foram feitas? Você deve saber. Então, se a pessoa que as fez disse que não são fiáveis, porquê é que você está-me a perguntar? Explique-me lá que eu não estou a perceber. Não dá. Vá ao outro canal e ouça. Bem explicadinho para... Não vale a pena explicar. Pois estamos na reta final desta entrevista. Obviamente que agradeço-lhe a sua presença. Mas deixa-me ainda perguntar-lhe o seguinte. O que é que nestes processos todos, com os quais o Luís Filipe está, 4, segundo o que eu tenho aqui, qual é o que o deixa mais preocupado? Você sabe uma coisa curiosa? O processo do Benfica não me deixa nada preocupado. Não? Nada. Sabe o que é o projeto Sabe qual é o projeto? Qual é o projeto? Qual é o processo do Lex? Sabe? Sei. Não sabe, não. Sei. Não sabe o que é que foi, digam. Sim, é arguído, entre outros, crimes com corrupção, recebimento indevido de vantagem. É vantagem. Isso é que é corrupção, tudo, não é? Então vou-lhe dizer. Eu não vendi uma empresa. Não sou juiz, Luís. Vendi uma empresa em 2000. Não, é que a maneira como acusaram. Em 2010 vendi uma empresa. Okay? Vendi uma empresa e tive mais valias. As finanças foi lá, chegaram, obrigaram-me a pagar 1.600.000 euros. Não obrigaram, puseram lá 1.600.000 euros quando eu estava isento de pagar. O decreto das mais-valias saiu passado 8 meses. Até lá, tive 2011 até 2019 para receber o meu dinheiro. Que eu paguei 1.600.000, pus lá 1.600.000. 1.600.000 faz falta a qualquer cidadão do mundo. Não é de cá só, qualquer cidadão do mundo. E andei nisto. É natural que, no meio deste espaço todo, conversa daqui, conversa ali, você também faria o mesmo que eu. Mas quer ganhar o dinheiro? É para ser presidente do Benfica, escondem aquilo debaixo de uma gaveta, onde é que é? Pronto. Apanhei uma senhora que me acusou. Pronto, não sei porquê, mas nem vale a pena dizer o nome. Eu estou esperançado, não. Acho que o meu advogado fala, é vantagem de vida. Mas qual a vantagem de vida? Não pedir nada a ninguém. É os bilhetes, então. É para dar bilhetes. Algum destes processos, Luís, se fosse hoje, podia tê-los evitado? Não, vou-lhe dizer, aquilo que me tentaram transmitir sempre foi o mesmo. Eu evitava as certezas se tivesse-me protegido. Se tivesse, não percebi. Não me expusesse tanto. E acredito. Infelizmente é verdade. Mas isso... Quem defende o Benfica como eu defendi... Estou a ler a ideia que o Luís admite que, em algumas coisas, vai ser complicado os processos e os julgamentos. Não vai ser nada. Estou-lhe a dizer que nem a acusação merecia. Gostava que... Uma coisa é ir a tribunal discutir estas coisas. Outra coisa é levar o Benfica consigo. E o Luís vai levar o Benfica consigo. Não é o Benfica nenhum. Não, o Benfica também é arguído em algumas destas coisas. Gostava de ter visto o Benfica afastado disto. Incomoda a ideia de ir a tribunal e levar o Benfica ao colo para estes processos? Até agora, quais foram os processos que o Benfica perdeu, diga-me? Não, mas eu não estou a discutir Não, isso. desculpa. Estou a discutir que o Benfica está envolvido nestes Sabe quantos processos nós tivemos? N. Todos. Arquivado. Todos do Benfica. Okay?
E acredita que isso vai acontecer nestes 4... Pois eu estou-lhe a dizer que 5%, o que é que eu vou fazer? Deixa-me perguntar-lhe, só para terminarmos, acredita mesmo que vai ganhar as eleições? Acredita porque sim ou acredita porque à partida... Não sou eu que vou dizer aos sócios do Benfica, quer dizer, que os sócios do Benfica é que vão votar. Eu sei de antemão, tenho a noção exata, todos aqueles que estão lá, aquele que reúne as condições sou eu, a mais-valia que tenho é que, na realidade, eu trouxe aquilo do 0 para cima, para cá para cima. Os Benficas é que têm de decidir, já lhes disse, ainda há bocado disse, eles é que sabem o que é que vão decidir para o Benfica. Sabe uma coisa que eu vou lhe dizer? Há uma coisa que eu aprendi no Benfica. Quem paga sempre a fatura das más decisões é o Benfica. Não é nenhum que foi para lá para dentro. É sempre o Benfica que paga. E, infelizmente, pagou sempre boas faturas e na última que eu cheguei lá estava completamente falido. Luís Filipe Vieira, há uma última pergunta que eu lhe quero fazer e que guardei para o fim porque me parece que é significativo para fecharmos. Há 2 momentos nos últimos anos do Benfica, sobretudo nos últimos 10 anos, há 2 momentos que são momentos que marcam o Benfica, que marcam o Sport Lisboa e o Benfica. E em qualquer desses 2 momentos o Benfica saiu muito fragilizado e muito ferido, gravemente ferido. Primeiro, o primeiro Você momento... só me dá mais notícias. Primeiro momento... O Luís sabe perfeitamente. Primeiro momento, os e-mails que foram divulgados pelo Porto Canal, patrocinados e devidamente autorizados por Jorge Nuno Pinto Costa, seu amigo. Não, e mais... Seu amigo. Não, meu amigo não. Ouça, lembre-se da reunião que houve no hotel... Hotel. Peraí, ver se eu me lembro do hotel. Quinta das Lágrimas, acho eu. Não, isso foi connosco. Hotel... Bom, mas, já não sei. mas sim. Mas foi com essa reunião com o Sporting e com o Porto. Há uma segunda parte. Não, esta é a primeira parte. Mas há uma segunda parte. É a segunda parte, não. É esta que há a reunião entre o Sporting e o Porto. Ok? Esses e-mails não, esses e-mails foi uma feriram vergonha. gravemente o Benfica, isso é indiscutível. Quem é que foi condenado? Mas, Quem foi condenado? Luís, está bem, mas o Benfica saiu ali gravemente ferido. Mas há uma segunda parte que eu gostava de lhe perguntar, um segundo momento, para fecharmos mesmo esta agradável conversa que tivemos os dois. Segundo momento, a queda do BES e a queda de Ricardo Salgado. Eu pergunto-lhe se os 2 processos ajudaram à sua saída do Benfica ou se um foi mais importante do que outro. Não ajudaram nada à saída do Benfica, a queda do BES não tem nada a ver com isto. A queda do BES não tem nada com aquilo que o do Benfica. Já lhe disse, a saída do Benfica tem a ver com um processo que se chama qualquer coisa cartão vermelho. Cartão vermelho, okay? sim. Fui, ouvi durante... Vou à sua detenção. Não, detenção, eles não chamam aquilo uma detenção. Sabem que nós não podíamos falar uns com os outros, estivermos recolhidos, como eles dizem, ok? Não foi detenção. Apesar que aquilo era mesmo detenção, nós éramos transportados carrinha a carrinha, aquilo fazia aflição. Pois, eu respondi taxativamente aquilo. E curiosamente, nesse processo que está a falar, a grande parte tinha a ver com uma empresa minha. Por isso não tinha nada a ver com o Benfica. Tinha algumas coisas do Benfica, mas que era um pretexto para falar do Benfica. Magoou a ideia do Benfica ser arguído alguns destes processos, já percebi. Mas o Benfica não está arguído aí. Não está. Estará seguramente aqui nesta boleia também destes processos. Não, só tem um que está arguído. Luís Filipe, muito obrigado. Ganhamos todos. Muito obrigado por ter vindo assim. Obrigado. E vou-lhe desejar aquilo que deseja a todos os candidatos à presidência do Benfica. Boa sorte. Não, a única coisa é que isto devia ter sido de outra maneira, mas estás perdoado, pronto, não vale a pena. Muito obrigado. Luís Filipe na SIC, com a entrevista há poucos dias das eleições do Sport Lisboa e Benfica e que podem marcar o futuro do Benfica. Gonçalo Gestas, está na altura agora de se perceber o que é que os comentadores da SIC pensam desta entrevista de Luís Filipe Vieira da SIC. Vamos sentir e vamos ouvir aquilo que os nossos comentadores que estavam aqui na antevisão a esta entrevista, aos quais se juntam o Pedro Fatela. Estamos aqui nesta reunião à noite e é sempre um gosto estar convosco. Pedro Fatela, vou começar por ti. Quais são os pontos principais que destacas nesta entrevista de Luís Filipe Vieira? Parece-me que nesta eleição aquilo que vai valer ou não votos a Luís Filipe Vieira vai ser o balanço que os sócios vão fazer entre os muitos méritos e trunfos que o Luís Filipe Vieira tem, e evidentemente tem porque construiu ou ajudou a construir o estádio, a modernizá-lo, porque teve a capacidade de construir o centro de treinos do Seixal e desenvolvê-lo, porque teve a capacidade de ter um projeto esportivo que, não sendo totalmente vencedor em todo o seu percurso como presidente do Benfica, na fase final, ou na fase mais importante, e depois da reestruturação que existiu numa fase inicial, teve a capacidade de dar 22 títulos ao Benfica. Portanto, existiu aqui a capacidade também de construir uma estrutura
que era muito sólida em termos financeiros e desportivos e uma estrutura profissionalizada. E, portanto, estes são trunfos que vão estar de um lado da balança e do outro lado da balança parece-me que existe um grande handicap. E um grande handicap que, apesar das muitas tentativas, penso que não foi esclarecido, que é a questão dos processos judiciais. Apenas para relembrar, em termos de processos judiciais, existem processos judiciais do Saco Azul, que se iniciou em 2018, a Operação Lex, que foi falada nesta entrevista, que vai iniciar o julgamento a 29 de outubro deste ano, do Mala Tchau, do Etopeira, dos vouchers, dos e-mails. Portanto, existe aqui um conjunto de processos que são completamente desvalorizados por Luís Filipe Vieira, e é verdade que alguns dos aspectos já foram arquivados, e é verdade que, passado todos estes anos, ainda não houve a capacidade, muitas vezes, de chegar sequer a julgamento, mas são muitos processos que colocam em causa a credibilidade e, na minha perspectiva, a legitimidade moral e ética, como o Paulo Garcia perguntou, de Luís Filipe Vieira se candidatar a presidente do Benfica. Agora, lá está. Nestes dois pratos da balança são os sócios do Benfica que têm que decidir o que é que pesa mais, se são os méritos e a obra feita de Luís Filipe Vieira ou se são estes processos judiciais e este problema de credibilidade. David, ainda assim, sobre processos judiciais, Luís Filipe Vieira chegou ali a um ponto em que já não queria falar mais com o Paulo Garcia, porque não queria mais desenvolver esse tema. Percebe-se o incómodo, como é natural, imagino, mas não devia Luís Filipe Vieira procurar esclarecer mais sobre esses temas? Ele afirma grande confiança na Justiça e não faltará a nenhuma solicitação que a Justiça lhe faça e, portanto, ele corre o risco de vir a ser surpreendido por alguma decisão que arrastará com ele o próprio Benfica. Aliás, eu fui muito crítico de Luís Filipe Vieira e, portanto, sou muito insuspeito aqui nesta matéria, quando disse que ele devia ter-se afastado ao primeiro sinal judicial, porque a partir desse momento estaria a arrastar o Benfica com ele para esses processos. Mas relativamente a esta entrevista, ele deixou aqui claro uma coisa que acho que todos reconhecemos, e é talvez a parte que o coloca acima de todos os outros candidatos, que é a sua própria mais-valia, como ele sublinhou, que é de conhecer o Benfica, porque construiu boa parte, se não quase totalidade, deste Benfica que nós conhecemos, estádio, Seixal, por aí fora. A grande notícia foi o regresso de Domingos Soares de Oliveira, se ele for eleito presidente, e Domingos Soares de Oliveira foi um dos 3 pés em que assentou todo o projeto de renovação e de progressão do Benfica. Foi o Luís Filipe Vieira, o Domingos Soares de Oliveira e o Mário Dias, que infelizmente já morreu. E, portanto, o regresso de Domingos Soares de Oliveira é, de facto, já uma arma poderosa, porque ele é um dos homens responsáveis pelo brutal crescimento que o Benfica conheceu sob a liderança de Luís Filipe Vieira. Em relação ao futebol, e quando o Paulo Garcia o questionou em relação à questão da influência no futebol, Francisco, nós estávamos a falar antes da entrevista acontecer, Luís Filipe Vieira recusa a ideia de que teve alguma vez alguém na cúpula do futebol português. Mas, antes disso, diz que alguns presidentes de atuais clubes da Primeira Liga Portuguesa já sabem qual é a sua ideia. Este tipo de declaração, Luís Filipe está a tentar juntar os clubes, está a tentar... Porque é que os outros clubes precisam de saber qual é a ideia de Luís Filipe Vieira? Bem, a certa altura a frase que Luís Filipe Vieira diz é: se eu for presidente, tudo na Federação Portuguesa de Futebol vai mudar. Como é que Luís Filipe Vieira pode ter essa informação? E é curioso que isto acontece numa fase da entrevista em que Luís Filipe Vieira está a queixar que o Paulo Garcia não permite que a entrevista avance em relação ao futuro. E a primeira oportunidade que tem para falar sobre o futuro diz: as pessoas que sabem, que deviam saber sobre este assunto já sabem, e eu aqui não vou revelar nada. E, portanto, não sei qual é a intenção de Luís Filipe Vieira, mas é curioso que, de facto, se olharmos para as condições em que Luís Filipe Vieira se candidata, um homem que teve cerca de 17 anos à frente do Benfica, tem muita dificuldade em falar do futuro. Porque quando se começa a falar do futuro, manda estas bombas, mas são bombas pouco esclarecidas, e pouco mais diz além do projeto megalómano da expansão do Seixal, do hotel, do Colégio Internacional, das infraestruturas. Porque de futuro, Luís Filipe Vieira não apresenta nada além deste projeto e do regresso de algumas pessoas que ele não nomeou, apenas Domingos Soares de Oliveira. Portanto, e a primeira oportunidade que teve para falar sobre o futuro, ainda para mais num assunto que foi quente esta semana, a propósito do lençol verde, uma questão grave sugerida por ele, não quis esclarecer. O que parece é que neste momento Luís Filipe Vieira, ou deu a entender, é que diz que os poderes do futebol português neste momento estão no tal manto verde. E que já conversou com alguns presidentes e, de certa forma, já existe aqui um movimento subversivo mas Pedro, há na sombra há que vai ser aplicado quando ele chegar ao poder. Eu admito que não percebi, porque Luís Filipe Vieira diz que nunca teve ninguém na cúpula do futebol português, insiste,
fala do manto verde que o Sporting tem na Federação e na Liga. Eu continuo sem perceber porque é que se fala tanto nisto, porque dá a entender, reforço, que o futebol se decide fora de campo e não no relevado, que o que vemos no relevado, a sugestão que existe é que estamos a ver teatro. Nada é o que está a acontecer. E depois diz que já falou com os presidentes de outros clubes e, antes disso, com a Cristiana Queiroz Alves, diz que o Sporting tem lá 5 lugares que chegam para dominar o futebol português. Mais do que isso. Deixa-me só dar aqui uma nota e depois passo-te a bola, Pedro, desculpa. O momento em que Luís Filipe Vieira descreve o método de escolha para os órgãos, de escolha de pessoas para os órgãos da Liga, é absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Um país de terceiro mundo. Moeda ao ar, reunia-se com o presidente do Braga, do Vitória, do Sporting e do Benfica. Isto é que é o futebol português. E descrito por ele aqui em direto. Não, e fica aqui uma contradição no ar. Então, mas o Benfica, nos últimos anos, perdeu devido à incompetência, que chamou já diversas vezes incompetente a Rui Costa, foi devido a essa incompetência e ao facto de ter destruído a estrutura e profissionalização que ele deixou no Benfica, ou é devido a influências de terceiros e aos poderes que existem no futebol português? É que as duas coisas não jogam. E, portanto, claramente, parece-me aqui uma jogada estratégica, claramente ele, por atos, porque por palavras não vai, mas por atos está a dar a entender que muitas vezes os campeonatos e as competições em Portugal não se ganham apenas dentro de campo, como ele em tempos disse. Joaquim, o Luís Filipe Vieira também diz que o Benfica neste momento é ingovernável. Diz muito mais. Diz muito mais disto. Há vários tópicos nesta entrevista de Luís Filipe Vieira merecedores de reflexão. Primeiro, há três palavras. Gratidão em relação a Mário Dias, mágoa em relação a Manuel Vilarinho, ressentimento em relação a Rui Costa, que convida mesmo para um frente a frente. Vamos ver qual é a resposta do atual presidente do Benfica. Seguramente será não. Depois de insinuar que nem sequer sabe o que é que significa passivo. Isso é mais... Sim, é verdade. Porque o chamou incompetente às vezes claramente. que quis. Sim. Depois tem outras notas relevantes. A necessidade que o Benfica tem de fazer um estádio a 6 anos. Dentro de 6 anos não é possível o Benfica manter esta estrutura física. Quando diz que o Benfica é ingovernável neste momento, ele lança também um alarme. É que, a curto prazo, o Benfica tem que pagar 100 milhões de euros. Isso não é dinheiro para cafés, como se costuma dizer. Já foi referido que anunciou o regresso de Domingos Soares de Oliveira, lança Tiago Pinto como possível futuro presidente do Benfica, dá a conhecer que o financiamento que conseguiu se situa nos 200 milhões de euros, garante que, com ele enquanto presidente, o Benfica recuperará a hegemonia do futebol português e diz mais que... Mas não explica como. Ele diz que, sobretudo, com a aquisição de jogadores do mercado interno, portanto, do campeonato português. Refere mesmo que o último campeonato que ganhou foi com 7 jogadores portugueses. Mais uma vez refere-se ao passado, não é? Sim. É o argumento que tem para apresentar. Enquanto não for presidente, tem pouco mais para dizer. Agora, parece-me extremamente difícil que, com este discurso, que Luís Filipe Vieira consiga chegar lá. Percebo o raciocínio de Luís Filipe Vieira, até porque, se olharmos para as últimas eleições do Benfica, aquelas em que Rui Costa foi eleito presidente, a votação conseguida por Rui Costa, 45% dela resultaram de votos fora de Lisboa ou da região de Lisboa e Val do Tejo. O que significa que esta é, do meu ponto de vista, na minha análise, a esperança de Luís Filipe Vieira. É que a sua massa de votantes vai ser exterior ou vai ser longe, chamemos-lhe assim, do Estádio da Luz. E as eleições do Benfica são em dia de jogo, portanto muita gente já vinha para Lisboa. Mas mesmo sem isso, digamos que quando ele fala que foi o presidente mais próximo, e é verdade, mais próximo dos sócios, mais próximo das casas, que mais inaugurou, tudo isso é verdade. Creio que, quando ele diz que o arranque do Benfica foi em 2009, percebe-se porque antes teve que arrumar a casa em termos de infraestruturas e depois, sim, o futebol começou a render. Mas já não foi
suficientemente rigoroso quando, a partir de 2017, o futebol do Benfica começa a resvalar. E, portanto, antes mesmo dos processos, do encadear de processos jurídicos, creio que 2017, de alguma maneira, marcou o tempo em que Luís Filipe Vieira, do meu ponto de vista, deveria ter renunciado à presidência do Benfica. Gonçalo, só deixar aqui uma nota muito rápida para dizer o seguinte. Parece-me que a entrevista não correu mal a Luís Filipe Vieira, porque se conseguiu agarrar muito à obra feita, mas tem uma incoerência enorme que nunca foi bem explicada. Segundo Luís Filipe Vieira, a situação financeira do Benfica é absolutamente dramática. Aliás, ele deu a entender, dramatizando o discurso, que se daqui a 2 anos ele não for presidente do Benfica, vão existir novas eleições e o Benfica vai estar numa situação terrível. Como é que o Benfica tem uma situação financeira absolutamente dramática e é possível alargar o Seixal, fazer o colégio, fazer um estádio novo, tornar o Benfica hegemónico em Portugal e lançar a equipa para a Europa? O financiamento que ele não esclarece. Se ele demorou 17 anos para reestruturar o Benfica e tornar o Benfica competitivo e de alguma forma hegemónico em Portugal, como é que ele vai conseguir fazer em 4? Parece-me que esta é uma incoerência no discurso. Claramente são promessas que se lançam para cima da mesa, mas depois sem concretizar como é que vão ser concretizadas. Passando a redundância. Ele dá a resposta com os 200 milhões que tem de financiamento. Que não explica de onde vem. Sim, os 200 milhões não darão para construir metade do estádio. Portanto, mas se há alguém que pode fazer, é Luís Filipe Vieira. Já o fez. Portanto, se ele quer ampliar a estrutura do Seixal, vai ampliá-la porque já sabe como fazer. Se ele quer remodelar o Estado da Luz ou construir um novo, ele também sabe como fazer, porque já o fez. Não tem a Mário Dias, que de facto era o grande baluarte do Benfica em matéria de construção. Domingos Soares de Oliveira em matéria de gestão financeira. Mas Luís Filipe Vieira diz aqui coisas muito interessantes, sem apresentar projetos claros, mas deixa aqui algumas janelas abertas. Mesmo esta questão dos jogadores portugueses, dizendo que há 7 anos havia 7 jogadores portugueses, é uma questão do passado que tem que ser transferida para o futuro. Inevitavelmente, e ao dizer isto, está a falar do futuro, que é o regresso do Benfica à sua origem. E a aposta na formação. Aposta na formação e no mercado interno. Mas a ideia que dá é que o projeto de Luís Filipe Vieira é agarrar no projeto que já tinha e continuar a levá-lo à frente. É isso? O Benfica criou uma formação das melhores do mundo. Provavelmente só ultrapassava pela Amasia do Barcelona. Não é? E essa formação tem vindo a ser dilapidada porque não há janelas abertas para os jovens. E não há aproveitamento. Não faz um aproveitamento. Um momento. Agora deixa-me acabar, que eu ouvi todos com muita atenção. E o mercado interno que não funciona, não tem funcionado. E o Benfica sempre se apoiou muito no mercado interno, não só o Benfica, mas sobretudo o Benfica. Queria sublinhar aqui um erro que ele cometeu, e que é um erro do futebol português, quando diz que não devia haver adeptos do Benfica, do Porto e do Sporting nas estruturas da Federação e da Liga. Pode haver, tranquilamente, se confiarmos, digamos, na integridade dessas pessoas. Em Espanha, quem dirige a Liga Espanhola é o Javier Tebas, que é adepto e sócio do Real Madrid. E está em conflito com o Real Madrid, como sabem, se acompanham essas matérias. Sim. Portanto, não podemos criar aqui uma quinta impenetrável a essa confiança que é preciso depositar nas pessoas. Há uma virtude que Luís Filipe Vieira reclama, que é o de assumir sempre tudo, o que contrasta com o Rui Costa, que não assume quase nada, não é? Diz que não estava lá, mas que não passava por ele, as decisões e por aí fora. Refere a questão da pirataria, que é um dos problemas mais prementes do futebol hoje, que em Espanha também está a ser combatido ferozmente, porque isso rouba, evidentemente, muito dinheiro à indústria do futebol e às operadoras que não têm interesse nenhum em pagar muito para depois haver uma pirataria descontrolada e que afeta muito esses interesses. E no final, aquilo que o Jaqueiro já referiu, a referência a Manuel Vilarinho e ao seu desencanto, deixando aqui uma unidade que eu não sabia, não sei se algum de vocês sabe, que era ter simulado 2 ataques cardíacos para se tirar do Benfica. Isso é uma nota muito relevante quando se projeta a ideia de que Manuel Vilarinho foi o grande suporte da transformação do Benfica. Pareceu-me uma referência a Seinfeld, a referência da entrevista. Francisco, a ideia que fica, recuperando, é que Luís Filipe Vieira quer pegar no projeto que deixou para depois voltar, para continuar no Benfica. Mas também não fica muito a ideia que o projeto, sobretudo do Luís Filipe Vieira, é no cimento, no betão, na construção de infraestruturas? É aí que o Luís Filipe Vieira mostra até mais entusiasmo quando fala do seu projeto? Sim, aliás, é de notar a pressa na entrevista em falar das infraestruturas. O Paulo Garcia tenta várias vezes ir por outros caminhos e ele, não, mas vamos falar das infraestruturas, que é o mais importante. Ou seja, ele diz que é a coisa mais importante porque sem infraestruturas não se faz nada. E nas infraestruturas, já aqui foi referido, planos de expansão do Seixal, etc. E não está aqui em causa que as infraestruturas possam fazer o clube crescer, não é isso que está em causa. E Luís Filipe Vieira
concretizou hoje no seu mandato. Ainda hoje, Frederico Varandas anunciou que nos próximos anos são 200 milhões no total que vão ser investidos em infraestruturas, portanto são mesmo fundamentais. Sim, mas de facto é o argumento mais pesado e mais delicado. E que peso para é que achas que isso pode ter para o sócio do Benfica que vai votar no dia 25? A questão é esta, é que nós provavelmente, e o Joaquim já alertou para isto, nós provavelmente estamos a desvalorizar o apoio que Luís Filipe Vieira possa ter nas periferias. E nas periferias onde provavelmente pessoas mais velhas com maior número de votos. Porque Luís Filipe Vieira continua a dizer que há um movimento radical em Lisboa. Sim, é muito claro o desespero em falar para esse tipo de adeptos, é muito claro o apelo a esse tipo de massas, quando se refere, por exemplo, às casas do Benfica. Ele faz um apelo muito claro do ponto de vista eleitoral às casas do Benfica e refere-se a elas muito diretamente, não só criticando a atual direção, dizer que houve um desinvestimento, um abandono das casas do Benfica, como a dizer que no seu tempo esses adeptos eram ouvidos. E, portanto, diria que são os seus dois principais alvos, digamos assim, os seus principais argumentos, que é a questão das infraestruturas, o apoio das periferias à volta de Lisboa, para lá de Lisboa. E nós provavelmente podemos estar a desvalorizar isso e até agora creio que as sondagens não têm sido propriamente consistentes para que nós possamos constituir uma amostra que nos diga mais ou menos por onde é que está a ir o caminho das eleições. Luís Filipe Vieira, Pedro, acredita mais na sondagem do povo, de estar na rua com os adeptos do Benfica, e diz que durante os seus mandatos nunca houve divergências que sentiu na última Assembleia Geral. Isto é um ataque ao de leve, um ataque indireto às candidaturas de João Diogo Manteigas e de João Noronha Lopes? Pois, não será bem assim, porque existe um processo de inquérito, uma Assembleia Geral no Benfica em 2019, onde, pelos vistos, existiram algumas críticas e até contacto físico de Luís Filipe Vieira com um sócio. Portanto, nem sempre foi tão pacífico como ele diz. Acima de tudo, Luís Filipe Vieira, como eu disse há pouco, parece-me que correu muito bem a entrevista, ou pelo menos bem, porque se conseguiu agarrar muito aos seus méritos, aos seus trunfos, ao seu conhecimento, à sua experiência, e isso é inegável. E achas que Rui Costa deve aceitar o apelo? Eu penso que seria ótimo para todos. Mas também partilho da opinião que isso não irá acontecer e Rui Costa não terá grande interesse em que isso aconteça. Mas Rui Costa não sairá prejudicado se não aceitar esse desafio? Não, provavelmente será mais prejudicado se aceitar esse desafio e tiver que lavar alguma roupa suja em público. Mas só apenas concluir dizendo que o passo, parece que Luís Filipe Vieira não explicou nesta entrevista nem em entrevistas anteriores, é como é que num contexto diferente, num contexto em que o Sporting está muito mais forte e organizado do que no passado, muito mais pujante em termos financeiros, num contexto em que o Futebol Clube do Porto se está a renovar claramente a todos os níveis e a profissionalizar a sua estrutura, como é que a mesma fórmula, sendo aplicada, vai ter parte do sucesso que teve no passado. E este é o passo que eu continuo a não compreender, porque naturalmente os investimentos que o Luís Filipe Vieira, por exemplo, fazia no plantel, comprando jogadores por 4 ou 6 milhões de euros, que depois cresciam e eram vendidos por muitos milhões, tudo isso já não é possível de fazer no mercado como existe agora. A capacidade de reter talento da formação e de pagar salários e oferecer contratos inflacionou de uma forma incrível nos últimos anos e é muito mais difícil reter esse talento e manter esses jovens nas academias. Portanto, não percebo, porque não é explicado por Luís Filipe Vieira, como é que isso vai ser conseguido e como é que Luís Filipe Vieira, mesmo com esse financiamento de 200 milhões, vai conseguir todos estes objetivos. Ele próprio, a certa altura do mandato, abandonou o projeto da formação. Ele pode referir-se a alguns anos em que, de facto, apostou naquilo e é o grande obreiro da formação do Benfica. Mas, a certa altura, quando foi preciso, essa história dos 7 jogadores portugueses foi completamente abandonada. Até quando traz o Jorge Jesus de volta. Exatamente. 3 notas da perspectiva, se ele for presidente do Benfica, que me parecem válidas. As Assembleias Gerais a serem transmitidas em direto pela Benfica TV, de maneira a identificar, parece-me uma ideia saudável, uma ideia brilhante. Promete também que o voto eletrónico será implementado, o que significa que os benfiquistas dispersos pelos 4 cantos do mundo poderão votar, poderão participar nas eleições. E, por outro lado, aquilo que já me parece porventura menos real, mais utópico, a possibilidade do Benfica ter a curto prazo 600 ou 700 mil sócios. Enfim, parece-me um número exagerado. E depois, que fazer com esses 600 ou 700 mil sócios, quando o estádio do Benfica tem uma capacidade, ou terá o futuro estádio do Benfica, vamos admitir, 100 mil espectadores.
Eu só queria acrescentar uma coisa em relação às Assembleias Gerais, é que está em desuso. As Assembleias Gerais, tais como nós conhecemos, serão sempre motivos de conflito. Seja a Assembleia Geral de um condomínio, seja a Assembleia Geral do Benfica, não é? E todos nós portanto, o que o futebol português deve seguir é o exemplo que em Espanha é dado pelo Barcelona e pelo Real Madrid. São as chamadas Assembleias de compromissiários, que isto é, de gente delegada pelos sócios e que representa, digamos, a generalidade dos sócios, e essa será seguramente muito mais democrática, sim. É diferente do futebol português, sem dúvida, e se calhar é para aí que os clubes devem ir. Vamos ver quais são as propostas dos restantes candidatos à presidência do Benfica. Resta-me agradecer a todos a presença, a análise e a antevisão a esta entrevista já agora. Foi a entrevista de Luís Filipe Vieira na SIC Notícias e também a análise. Vem aí o Eixo do Mal. As notícias regressam no Jornal da Meia-Noite com o Guilherme Simões. Quanto a mim, desejo-lhe uma ótima noite.